Minha diretoria, cá estou com esta cara de sono, mas vocês vão ter que me aturar assim mesmo hoje, com Paulo Ganini. Acertei seu nome? Acertou. Ah, garoto. Tudo bem, deputado? Pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, muito bom estar aqui, até porque eu te acompanho há muito tempo como torcedor de futebol, né? Então, a gente que gosta de futebol está sempre acompanhando, é muito legal estar aqui, é um prazer te conhecer. Você gosta do Vasco, né? Claro. É muita coisa, né? Eu gosto de futebol, mas gosto mais ainda do Vasco, com certeza. Tá sofrendo? Tá feliz? Tá. Feliz não dá para estar, na segunda divisão não dá para estar feliz, né? A gente está esperançoso, né, de subir para a primeira e quem sabe a SAF funcione e faça que a gente tenha um futuro um pouquinho melhor, né? Os caras falaram que vão botar um dinheiro igual ao do Flamengo, o pessoal ficou animado, né? Falou, opa, quer dizer então que ano que vem eu vou ter um time desse aí deu uma... tem que Até eu que não sou Vasco, dei uma animada. Falei, opa, vai ter um clássico maneiro aqui, né? Deputado, você está como deputado ainda, né? Você tem que pedir licença em algum momento? Não, quem está no executivo tem que pedir. Quem está no legislativo pode continuar o mandato. Pode continuar até o final, mesmo com a campanha de... Tem que chamar de pré-candidato, né? Ainda assim. Candidato é quando que pode virar? Última semana de julho, 1º de agosto, são as convenções. A lei define isso, e aí quando os partidos se reúnem para oficializar as candidaturas, aí você vira candidato. Entendi. Já tá meio, né? Todo mundo já sabe. Enfim. Deputado com 50 mil votos. Né? 52.983. Contou todos? Todos, sem contar. Cada voto conta, né? Eu tive um amigo que morava no meu prédio em São Paulo, que ele tinha uma família com 6 ou 7, entre a mulher e os filhos, ele tinha 6 ou 7. Ele teve 3 votos. Ele voltou para casa e falou assim... O que aconteceu? O que houve aqui? Porque, porra, o meu 6 ou 7 eu tinha que ter tido. O que você fez nesse período aí, deputado, que a gente devia saber, que a gente tem que saber sobre você? Olha, a gente trabalha muito em algumas pautas, por exemplo, como combate à corrupção. Apresentamos vários projetos ligados a isso. A gente trabalha muito também na segurança pública. Eu sou membro da Comissão de Segurança Pública, que é um tema importante para o Brasil, mais ainda para o Rio de Janeiro. Uma pauta que eu me dediquei muito é a pauta de energia. E aí fala óleo e gás, energia, que também é fundamental para o Rio. E agora, também, a gente tem um princípio de economia no mandato. Né? Economia, eu podia ter gastado já mais de 5 milhões eu economizei mais 5 milhões de reais. Você é economista, inclusive. Eu sou engenheiro de produção e fiz economia também. Tá. E a gente economizou no mandato, poderia ter 25 assessores, cada deputado federal pode ter 25 assessores. Eu trabalhei com média de 8 assessores ao longo do meu mandato. Muita coisa importante. A gente está trazendo um projeto muito legal para o Rio, para transformar o Rio num polo de inovação na área de energia, né? Fazendo startups, juntando com as empresas. Eu represento a parte do governo, né? Vamos dizer assim, dos vértices desse projeto, para trazer isso junto com Furnas, Petrobras, com a UFRJ, com a fábrica de startups, muita coisa legal. E assim, uma atuação também muito de combate ao que está errado. Tanto ajudando o que está certo, pauta de liberdade econômica, lá, a lei do gás, eu fui um dos principais articuladores para avançar a lei do gás, saneamento básico, a gente mudou o marco legal de saneamento básico, tudo isso a gente vem trabalhando lá na Câmara. E uma coisa que é legal também, que eu acho que é importante, eu trabalho aqui no Rio. Eu gosto muito de trabalhar aqui como deputado, conhecendo a realidade. Eu já visitei nos últimos meses 89 municípios, dos 92 do Rio de Janeiro. E a gente faz um edital de emenda parlamentar, porque todo deputado federal tem cerca de 19 milhões de reais por ano para destinar para o seu estado como recurso. Eu acho horrível isso. Para mim não tinha que existir. Mas já que existe, eu faço da melhor forma possível. O que a gente faz? A gente faz um edital, qualquer prefeitura, qualquer instituição pública ou filantrópica pode pedir recurso e a gente avalia isso de forma técnica. Né? Os deputados geralmente vão no município e falam, então, você me ajuda aqui na próxima eleição, eu te mando 500 mil, 1 milhão de reais. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do pagador de imposto e a gente tem que destinar da melhor forma. Então, essas são algumas coisas que a gente vem fazendo para entregar resultado para a sociedade. Você falou de segurança pública. Eu sou paulista, mas moro aqui há 10 anos, sou apaixonado por essa cidade. Mas é o 01 do Rio, né? Com certeza. É o 01, primeiro porque, se você pensar no papel do Estado, o que é o papel do Estado? Garantir liberdade, direito à propriedade e direito à vida. Se você não está garantindo isso, como é que você está garantindo o restante? Né? Então, se você não está garantindo direito à vida e direito à propriedade, inclusive, e a liberdade, que se você não tem direito à vida e direito à propriedade, você não tem liberdade para ir e vir, não tem liberdade para nada. Isso é um conceito básico, né? Mas, além disso, isso afasta a empresa. A gente perdeu muitas empresas no Rio de Janeiro por conta da falta de segurança.
né? A gente tem aí hoje, inclusive, um problema na política. Parte da política hoje está envolvida com, principalmente, milícia, poder paralelo, tudo isso. Não pode. A gente não pode. O Rio de Janeiro, eu acho que o brasileiro como um todo, mas no Rio de Janeiro a gente começou a aceitar o inaceitável. A gente deixou as coisas acontecerem. O Rio convive com o absurdo. Exato, convive com o absurdo. É isso mesmo. E não dá. Só que o problema todo, quando você convive com o absurdo, você olha, tá errado, né? Deixa pra lá. Tá errado, deixa pra lá. Só que chega uma hora que não tem mais saída. Se você não resolver o problema, a gente vai morrer. É como se fosse uma doença, né? O nosso corpo ali, você tá mal, você come mal, se alimenta mal, não faz exercício. Você não vai percebendo, mas você vê que não tá legal. Sou eu. Somos nós. Mas tem uma hora que você tem um piripaque, o coração para, né? Você vai parar no hospital e tal. Só que o problema todo, o Rio de Janeiro foi parar no hospital. Tá em coma E ainda assim as pessoas não resolvem, né? Mas o Rio tem uma característica muito particular, que eu tenho uma dose de... Como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou colocar isso sem ser cancelado? Eu tenho uma dose de interesse porque eu acho ao mesmo tempo triste, horrível. Por outro lado, eu acho encantador como isso pode acontecer de uma maneira tão natural e isso me deixa curioso. Então eu fico muito tentando entender. Que é o fato de que algumas contravenções e até crimes no Rio de Janeiro são absolutamente aceitos pela sociedade do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, você chegar em São Paulo e tentar explicar o que é um bicheiro no Rio de Janeiro para o paulista, ele não consegue entender. Ele fala, como assim? Mas não pode. Então, é uma contravenção, não chega a ser um crime e tal, mas as pessoas adoram eles. É uma coisa muito louca. Como é que você quebra essa barreira cultural? Porque a parte da lei, sim, você vai aplicar a lei e tudo bem. Agora, como é que você quebra a barreira cultural? Tem lugares, tem regiões do Rio de Janeiro, para não ficar citando aqui as pessoas, né, físicas e tal, que se você tentar mexer com o cara, você vai ter problema, né? Como é que quebra isso? Bom, eu acho que a origem disso, ela tem, primeiro, uma origem cultural que você falou, de que eles ocuparam papéis do Estado que o Estado não ocupou. Eles promoveram coisas que o Estado não promoveu, ou até mesmo a iniciativa privada é real, né? E não essa economia, esse mercado paralelo. Então, a primeira coisa é isso. O Estado presente, participando, fazendo a sua atuação de forma correta, não intervindo demais, né? Eu que sou liberal, acho que você também, Também sou. Então, assim, o Estado trabalhando da forma correta, sem encher o saco de quem quer trabalhar, de quem quer empreender e tudo mais, mas ele fornecendo os serviços básicos. Quando ele não faz isso, o poder paralelo entra. Seja o traficante, seja o miliciano, seja o bicheiro, todo mundo. E cada vez mais isso está coligado, né? Tá todo mundo junto numa coisa só. Perigosamente. E o segundo é achar que não dá para fazer nada. Então, as pessoas acham hoje que não dá para fazer nada. Quando eu falo com as pessoas, hoje a minha maior dificuldade nesse trabalho político é fazer as pessoas acreditarem. Não é nem acreditarem em mim ou quererem falar que vão me apoiar ou votar em mim. É acreditar na política, é acreditar que dá para resolver. Por quê? Porque sempre foi assim. E esse sempre foi assim, na verdade, não é tão verdade que sempre foi assim do jeito que está hoje. Mas sempre foi o descaso, a desordem. Mas aí foi crescendo. Porque quem vê nisso uma oportunidade foi começando a ver, opa, sempre foi assim, ninguém nunca fez nada, eu posso. E crescendo, chegou no jeito que está hoje. Sim. Então, como é que você combate isso? Estado chegando, está no presente, né, com saúde, segurança, saneamento básico, educação. E também o outro lado, olha, isso não é aceitável, a gente não vai deixar o cara roubar a luz do dia, nem de noite, né? Mas a luz do dia é mais escrota. Exatamente, é mais evidente. Então, assim, quando você começa a combater o inaceitável, as pessoas começam, peraí, tem solução. Quando você começa a dar oportunidade para outra coisa, na política, mas a gente vota no menos pior. Por quê? Porque só tem gente ruim. Não, vamos começar a botar gente boa. E aí é importante a participação da sociedade, é importante a participação da mídia, dos influenciadores, participação também do empresariado, todo mundo, e do indivíduo, não para interesse próprio só. Sim. Porque quando você pensa só, e esse é outro ponto do Rio, as pessoas sempre pensaram muito no interesse próprio. Eu estou ali me dando bem, então vamos deixar do jeito que está. Tá bom, mas você está sendo bem no curto prazo, no final você só piora o estado do Rio de Janeiro e aí não tem mais nada para ninguém se dar bem, porque está tudo quebrado. Né? Então, acho que dá para resolver e as pessoas começarem a perceber que o caminho que a gente está trilhando é diferente, as pessoas vão, opa, peraí, é isso que eu quero. Né? Essa é a diferença. Não é mais aquilo que a gente sempre aceitou porque era o que tinha e porque não dava para resolver. Dá para resolver, basta querer. Né? E tem que ter coragem. Você tem um ponto que vai ter que enfrentar. Eu não entrei nessa para fazer o mesmo de sempre, para fazer algo que não fosse impactar e mudar a realidade.
Então, assim, tem que ter coragem para mudar, e a gente vai ter. Senão, é melhor ficar em casa, é melhor não fazer nada e trabalhar na iniciativa privada e fazer outra coisa, ganhar meu dinheiro. Eu morava fora, né? Eu estava comentando contigo antes. Eu morei fora há 5 anos, eu voltei para o Brasil para ser candidato. E porque eu queria ajudar. Você morava onde mesmo? Eu morei 3 anos e meio na França e 1 ano e meio nos Estados Que Unidos. lugar da França? Em Clermont-Ferrand. É bem no centro da França, onde fica a sede da Michelin. Você vai ficar puto se eu falar que eu acho Paris uma merda ou você vai concordar comigo? Eu gosto, não vou ficar puto não, porque eu não tenho nenhuma correlação afetiva com Paris. Eu não morava em Paris, eu ia com uma frequência. Mas eu acho bonito, eu gosto. Eu defendo essa tese, tem gente que fica puto, tem gente que vai fazer... Caraca, eu odio aquele lugar, que é cheio de rato, trombadinha. Achei aquilo ali o Rio de Janeiro glamourizado. Pô, que coisa esquisita. Pô. Mas tomava banho lá, né? Tomava, então claro. Você já estava diferente da galera lá. Você sabe que é muito comum, né, pra gente ser realista, que um cara, quando assume um cargo importante no Rio de Janeiro como o que você almeja, ele tenha que conversar com alguns líderes do lado de lá. Do lado de lá que eu estou falando é milícia, traficante, bicheiro, etc, etc. Você é um cara radical ao ponto de eu não me submeto a isso, ou você acha que esse diálogo é possível tendo em vista de que hoje é fato de que são poderes absolutamente reais? Olha, eu acho que você não pode tolerar o intolerável. Acho que assim, se você chama o cara de o traficante ou o miliciano e dizer que ele tem poder para negociar alguma coisa nesse sentido, eu acho que assim, não é meu papel. Se na hora do embate, na hora do confronto, você tem que ter alguma pessoa representando isso, eu acho que talvez sim. É uma guerra, de alguma forma. Em toda guerra, você tem alguém que representa os lados para discutir, até para acertar os termos da guerra, muitas vezes. Então, eu acho que nesse sentido, sim. Agora, tolerar isso como alguém que tem um poder dentro do nosso Estado, não dá para tolerar. Eu não posso considerar uma coisa... Eu não tenho nenhum problema em conversar com partidos diferentes dos meus. Inclusive por aqueles que eu considero que são corruptos, mas que foram eleitos pelo voto popular e que estão ali legitimamente. Dependendo de como eles chegaram lá, se compraram votos, se não compraram, mas eles foram eleitos e eles têm poder. Agora, aceitar que o traficante tem poder não é meu papel como governador fazer esse tipo de interlocução. Eu acho que aquilo ali é intolerável. Isso quer dizer que eu vou chegar lá invadindo a favela, invadindo a comunidade, dando tiro para tudo que é lado? Não. Não é esse a principal forma de confronto, é isso aí. Agora, sim, cercar o dinheiro, evitar que... Eu não posso aceitar, porque quando eu coloco praticamente no mesmo nível tanto o traficante quanto o miliciano, mas também um empresário que movimenta dinheiro para essas pessoas. E que isso é um dos grandes problemas que a gente tem aqui. Eu vou falar o que com esse cara? Eu vou conversar, vou negociar? Ele tem que negociar discutir com a justiça, e não comigo, se ele está fazendo coisa ilegal, coisa errada. Agora, é claro, eu não estou falando do cara que não paga imposto porque está quebrado, não paga imposto porque teve problema, porque está na justiça defendendo o seu direito. Isso aí você negocia e discute. Agora, o cara que age fora da lei, não dá para tolerar. Eu acho que e aceitar que eles fazem parte de um poder paralelo. Como assim? Não pode ter esse poder paralelo. Quando você vai para a negociação com esses caras, você está aceitando isso. Está aceitando, tolerando o intolerável. Eu acho que não dá para tolerar o intolerável, e não é papel meu, eu não devo exercer esse papel de ir lá negociar com eles. Agora, com as famílias, com as pessoas, associação de moradores, com pessoas que vivem no entorno e que estão ali, de certa forma, inclusive precisam, de alguma forma, conversar com o Estado para que as ações policiais, que as ações sociais e tudo mais que a gente tem que exercer nesses lugares, isso sim. Agora, com o líder do tráfico, não, é justiça, é polícia. Não são para você do mesmo patamar, acho que para ninguém, mas enfim. Tráfico, milícia e bicho não são do mesmo patamar de periculosidade. Não, eu acho que a milícia hoje está ocupando um espaço muito mais perigoso do que todos esses. A milícia e o bicho têm coligações, né? Tem alguns que já estão fazendo essa burrice. Até porque teve uma migração, né, do que era o jogo do bicho com a milícia. Tem muita coisa organizada, inclusive a gente viu hoje, né, hoje não, né, mas semana passada, recentemente, justamente... O patrono da minha escola, sou Mocidade, o Rogério Andrade. Pois é, exatamente. Sou salgueirense. Mas eu só espero que não faça falta o dinheiro no carnaval do ano que vem. Tô brincando. Você vê? Volta o tema que mas olha como culturalmente O que tá na cabeça do... Eu não sou um morador de Bangu, sou torcedor da Mocidade. O que vai na cabeça olha que merda que é essa cidade. O que vai na cabeça do cara? Fala assim, então, eventualmente o Rogério Andrade lá cometeu ou não crimes, vai ser julgado lá e tal.
O que vem na cabeça do cara lá em Bangu? Puta que pariu. Olha que loucura, né? Mas olha só, se a gente resolve esse problema, carnaval é um negócio gigantesco. Você vai atrair empresas, vai atrair outros investimentos, não vai fazer com que o carnaval diminua. Pelo contrário, esse problema vai ser algo ainda melhor e maior. Né? Então, esse é o problema. Quando a gente aceita a criminalidade, isso vale para o carnaval, vale para tudo, vale para os negócios que estão aqui, você está tirando o cara bom. Você podia estar trazendo investidores, pessoas que iam profissionalizar tudo isso como um grande show business, sem tirar o lado cultural. Mas você como um liberal, por exemplo, vamos separar as coisas, porque as pessoas têm mania de botar as coisas no mesmo balaio e também não é bem assim, né? Uma coisa é o que o cara faz, o que isso está previsto em lei, e outra coisa é o que leva esse cara ao crime. Por exemplo, o jogo do bicho não é um crime, é uma contravenção e tal. Se esse cara, por causa do jogo do bicho, se torna um assassino, ele está preso por assassinato, não por causa do jogo do bicho. É outra parada. Na tua cabeça, o jogo do bicho deveria ser uma coisa legal e existir, ou você acha um puta problema? Está em discussão na Câmara um projeto para legalizar os jogos de azar. Eu acho que tem que legalizar tudo. Dinheiro é teu, né, irmão? Exatamente. E a gente tem, por exemplo, cigarro. Não sei se você fuma, mas cigarro. Fumava até outro dia, agora eu tô bonzinho. Voltei agora eu só fumo pendrive. Eu tô meio... Entendeu? Então, cigarro. Cigarro é legal. E a gente, cada vez menos pessoas fumam. Por quê? Porque você pode fazer conscientização. Exatamente. Pode fazer coisas que... Né? Então, assim, o jogo... Você vai para Copacabana, você vai para Baixada, você vai para o Rio de Janeiro todo, tem um bando de jogo clandestino. Porra! A pessoa que quer jogar, que é viciada, mas vai jogar. Claro, não estou falando que tem que legalizar esse formato. Sim. Mas você tem que ter um formato que, sim, por que não? Isso gera dinheiro, gera renda, atrai turista. Olha quantas casas de apostas patrocinam tudo em torno do esporte no Brasil e o governo não arrecada R$1 porque tá tudo com sede na Irlanda. Não, a gente proíbe o que poderia estar no Brasil, aí o cara vai lá para fora ganhar dinheiro. E tá pagando imposto. Pagando imposto. É muito louco. É muito louco. É que no caso do jogo do bicho, especificamente, para você liberar ele, que eu acho que tem que liberar, porque... Foda-se, você vai botar dinheiro ali no jogo do bicho, não é problema seu. Mas você lida, a partir daí você lida com uma questão que é secundária nessa discussão, mas que se torna muito mais grave, né? Que é o seguinte, tá, então liberamos o jogo do bicho amanhã. Caralho, os caras têm tudo fatiado, irmão. Como é que vai fazer? Pra quem que liberou pra quem? Isso vai ser uma merda aqui no Rio. Porque o que está sendo proposto não é exatamente liberar o jogo do bicho, né? É liberar o jogo de azar. O jogo de azar. E aí, eu acho que vai ter gente que vai continuar na informalidade, na ilegalidade e tudo mais, só que a pressão e o rendimento disso diminui. Sim. Quando você legaliza alguma coisa, quem está na informalidade, alguns vão migrar, alguns não vão. Mas mesmo os que não migrarem, vão estar ali tendo alguma coisa, só que eles vão ter um poderio menor. Poderio bélico, inclusive, menor. Né? Então, mesmo que você não acabe com o jogo do bicho de uma vez por todas, você está tirando a atratividade desse negócio. Inclusive, talvez a atratividade não para ele deixar de existir, mas não para ele conseguir investir tanto dinheiro na polícia dele, né, em que políticos. É uma coisa... exatamente. Puta que pariu. Então, ele talvez até opere, mas vai operar não mais só na clandestinidade, mas talvez ali meio que de forma... na surdina, que não é o caso hoje, né? Então, ele vai ganhar um concorrente oficial. Oficial, né? Exato. E com mais investimento, com mais poder. Vai ser outro jogo. Então ele vai continuar existindo, mas vai ser... Se eu pudesse ser bicheiro legalmente, eu seria com certeza. Porque com certeza essa porra dá dinheiro. Todo jogo de azar dá dinheiro pra banca, né? Exatamente. Porra, com certeza eu teria um site de aposta. Eu teria facilmente. Até porque eu não tô te roubando. Você bota dinheiro aqui se você quiser. Sim, exato. Tava te contando aqui que ontem eu quase ganhei R$10 mil com 10 apostados, que eu apostei em 8 jogos, bateram 7, o Avaí não conseguiu fazer o resultado dele. Barroca, você me deve essa, nós vamos ter uma conversa depois, eu vou ligar pro Barroca e falar, porra, Barroca, só faltou o seu Avaí pra eu ganhar um dinheiro aqui. E o dinheiro é meu, se eu ganhasse, ótimo, se eu não ganhasse, o problema é meu, eu sei o que eu tô apostando, tá acordado previamente, foda-se. E no projeto que está sendo discutido lá na Câmara, estão tratando de alguns itens para evitar lavagem de dinheiro, corrupção, limitando como você pode apostar. Não pode ser dinheiro vivo, tem que ser Pix ou cartão. Que é entendi. Para ter controle. E isso você não tem hoje no jogo do bicho. Né? Então, tudo dinheiro. Tudo dinheiro e tal. Se bem que agora já tem até umas maquininhas. Outro dia eu fui jogar, que às vezes faz mal para ninguém, né? Tá lá a banquinha ali na esquina ali, sonhei um negócio, vou jogar, não custa nada.
E o cara tinha uma maquininha ali, rapaz. Eu falei assim, pô, modernizou pra caralho essa porra. Antigamente o cara dava um canhotinho na mão, esse negócio tá andando aí, porra. Era uma maquininha que coisava também. Não me olha com essa cara de que você nunca jogou no bicho. Nunca joguei. Mentira. Sério, nunca joguei. Jura? Não teve aquele sonho que tua mãe ficou, filho, pelo amor de Deus, vai lá jogar? Nunca joguei. É. Eu joguei já. Às vezes, quando eu passo por uma banquinha, se eu tiver sonhado alguma coisa, eu falo, ih, vou jogar. Porra, vai que essa porra dá aí. Eu quase não jogo na loteria, eu só jogo na Mega Sena na virada. É a única vez que eu jogo. Ah, eu jogo toda semana. É. Ah, vai que, né? Vai que, né? Porra, vai essa semana é o quê? 45, Slot? 45 conto. Porra, irmão. Vai que, né? Tá de sacanagem, puta que pariu, mas nem pra... eu não apareço nem pra me despedir. Ô, Paulo, nesse mesmo período que você citou as coisas boas que você fez lá como deputado, onde é que você errou nesse período? Você fez alguma coisa que você se arrepende? Eu acho que talvez na comunicação de algumas pautas. Eu acho que a gente poderia ter comunicado melhor para explicar melhor. A gente vota muita coisa complexa. Então, já cansei de votar, eu e os meus colegas de bancada, sozinhos, 8 deputados do Novo contra os outros 505 deputados. Aconteceu agora, né, com a enfermeira lá. Exato, é um bom exemplo. E como é que você explica isso? A gente precisa comunicar melhor. Eu não me arrependo do voto, por exemplo, mas eu me arrependo talvez de ter uma comunicação mais adequada para explicar melhor, tanto não só para me defender, mas até para conscientizar melhor a sociedade como a gente precisa votar. Isso eu acho que a gente erra, sim, né? Melhorou, a gente já vai aprendendo, vai adaptando, mas é uma coisa que... Agora, outros temas... tem gente que critica, você podia falar mais disso, falar mais daquilo, votar mais isso, votar mais aquilo. Tem algumas pautas que você vota, é tanto detalhe que você vota na vírgula, né? Então, assim, tem projeto que o tema é ótimo, aí você chega lá, olha a vírgula, você fala, opa, tá ruim. E aí, você vota a favor? Esse tema mesmo dos jogos de azar, né? O projeto que a gente viu não é muito bom. Aí você vota a favor ou vota contra. Não, vamos votar a favor para avançar o tema? Fica rotulado, Paulo é contra o jogo de azar. Jogo de azar. Aí você vota a favor para avançar, mas aí você fala, pô, mas tá avançando de uma forma errada, não era melhor votar contra e tentar fazer um projeto melhor? Então, assim, isso tudo é muito no detalhe. O problema todo é quais são os elementos que você tomou para decidir isso. Outra coisa que às vezes a gente não tem noção, principalmente na questão também da comunicação, né? Você vota um projeto ou faz um parecer de um projeto, um relatório, né? Você parecer de projetos na Câmara, de vários projetos. E aí você faz um parecer com, vamos supor, 10 parágrafos. Aí tem umzinho ali que você errou. Uhum. Porque, não entendeu tão bem, fez a redação errada. Vem gente criticando por causa daquilo ali. Então, assim, dá para melhorar sempre, dá para corrigir. Algumas escolhas também, por exemplo, sei lá, será que eu deveria ter falado mais com o meu eleitor, menos? Né? Coisas que você vai aprendendo depois de... É o teu primeiro mandato. É o meu primeiro mandato. Mas, assim, no todo, eu não me arrependo de nada muito relevante. Me arrependo mais no detalhe da comunicação, que eu acho que poderia ser melhor. Mas eu roubou nada, né? Não, zero. Então pronto. Ao contrário. Já está na frente dos... Olha, eu não uso auxílio moradia, não uso apartamento funcional, não peço reembolso de quase nada. Então, assim, que eu falei, a gente tem um mandato super transparente. Mas você olha em volta, você se assusta? Você está nomes, claro. Você... eu me assusto. Eu achava que era pior em algumas questões. Alguma coisa eu achava que era pior. O que eu acho que hoje é o pior é como a gente decide o futuro do país. Sem muita técnica, sabe? É muita coisa por interesse eleitoreiro ou interesse financeiro. Mas eu achava que eu ia ver mais essa parte do interesse financeiro lá na Câmara, tá? Não estou falando aqui no Rio, não. Estou falando lá na Câmara. Lá eu achava que ia ver mais. Mas tem algumas pautas que a gente viu isso muito claro. Por exemplo, toda essa discussão agora sobre construção do que chamam Brasduto. É uma sacanagem só, assim. Tem um empresário que defende isso e quer isso e está lá bancando para que alguns deputados defendam isso até o fim. Isso é absurdo, mas eu não vejo isso com tanta frequência. O que eu vejo mais é deputado falando, cara, isso é ruim para o Brasil, mas eu vou votar a favor porque isso me dá voto. Isso é ruim para a população, mas eu vou votar a favor porque isso me dá voto. Porque a população está me cobrando isso. Entendeu? E isso incomoda muito, Sem falar também o jogo político. Mais uma vez, eu tenho 8 assessores, podia ter 25. Se você olhar um deputado que tem 10, 12 assessores, faz todo sentido. Né? Mais que eu tenho, faz todo sentido. 25 não faz. Não faz. Né? O que eles fazem? Cara, bota os assessores, não estou falando que tem roubalheira não, mas cara, bota assessor no estado, no município lá, para fazer campanha. Ou então é alguém que ele está pagando pela campanha que fez no ano anterior. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é ruim.
É porque 25 assessores, cara, acho que a Xuxa não tinha 25 paquitas. Talvez em 1900 e bolinha fizesse sentido. Em 2022 você tem muita internet, tem tudo, você não precisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Então, Outro dia eu vi lá, acho que era do Supremo, sei lá, a quantidade de funcionários que tinha para cada um dos caras lá. Porra, cada um tem um garçom, cada um... Caralho, meu irmão, que porra é essa aqui? É corte? É o quê? Rainha da Inglaterra? mas é isso mesmo, Suprema Corte, né? É isso, né? Porra, mas caraca, meu irmão, é um negócio muito louco, cara. Rica, tem uma coisa que eu falo muito desde o início e eu acho que isso faz todo sentido. Tem muito deputado que você vê que ele não quer perder o cargo, ele não é ladrão, ele não tem tanto apego a ser deputado no sentido de estar lá atuando como deputado, mas ele quer as regalias do cargo. E quando você tem muito assessor, você tem muita regalia também, porque você tem o motorista, você tem o cara que carrega sua pasta, tem o cara que marca não sei o quê. Tem deputado, inclusive, que faz coisa pior, né? Bota o assessor para, sei lá, cuidar das crianças, para ser o jardineiro da casa. Né? Tô exagerando aqui, tá? Mas não tem nenhum nome específico, mas... Não duvido de absolutamente nada. Mas assim, isso tudo faz com que você fale, eu não quero perder seu oba-oba. O acesso a eventos, o acesso... Então o cara às vezes não está nem roubando de verdade, assim, no sentido de nenhum esquema de corrupção, mas ele quer aquilo ali. Então quando você diminui, o cargo se torna menos atrativo para quem quer só regalia. Quem vai? Quem vai a pessoa que quer trabalhar, a pessoa que quer se manter ali porque vê o interesse público acima de tudo. E não necessariamente você está falando mal do cara porque tem gente que usa para o bem e realmente a regalia é interessante, né, cara? Quando eu penso em morar fora do Brasil, muitas vezes eu penso nisso, eu falo assim, porra, tá, o que eu vou perder? Pouca coisa, morar fora normalmente é melhor, até para você adquirir uma nova cultura, etc. Mas, porra, eu sou um cara que as pessoas me conhecem no Rio de Janeiro, então eu quero ir num show, me bota no camarote, eu não vou ter isso em outro lugar. Mas não tem nenhum problema se você está fazendo isso graças à sua função. Sem dúvida, mas o deputado tem regalias, assim, por ele ser deputado, ele consegue qualquer coisa, ele consegue tudo muito mais fácil, né? Mas eu não vejo nenhum problema, você tem lá em Brasília, mó corre, vai para lá, vai para cá, não sei o quê. Aí tem um evento grande lá para 300 pessoas, o deputado tem uma fila para entrar num evento que você está ali como deputado, e não como Paulo Ganini, mas sim como deputado, ok. Agora você está num show aqui no Rio, sei lá, você vai lá e fura a fila. Uma coisa é você está fazendo isso por conta do seu trabalho, por conta da sua atividade profissional. Quem está te dando esse direito é o seu seguidor, são aquelas pessoas que te acompanham, né, o seu trabalho. Eu não fui eleito para isso, eu fui eleito para trabalhar lá. Sim. Então essa regalia, ela tem um problema também. Quando você faz isso, você está gerando emprego, você está gerando valor para a sociedade, você está fazendo com que as coisas aconteçam. Quando eu estou tendo a regalia, eu estou, na verdade, estimulando para que mais pessoas entrem na política para ter regalia. Você fazer seu trabalho, ser conhecido, se tornar conhecido, você está... na verdade, quando eu entro num negócio desse, não é com carteirada, né? Que algum patrocinador chama, alguém chama, isso, exatamente. Mas o político, ele tem essa coisa, acho que até, eu já vi casos assim de amigos, dono de evento e tal, do político falar assim, eu quero ir com a minha família. O cara fala, porra, meu irmão, se eu falar não, esse cara amanhã me fode. Isso é pior ainda, né? Isso é pior ainda. E acontece. Acontece pra cacete. Acontece, Pra cacete. Acontece. Eu já vi na Sapucaí, por exemplo, o cara falar assim, eu queria ir. O cara falou, irmão, político tal, preciso arrumar 2 ingressos pra ele no camarote aqui. Aí, te consegui 2 camarotes. Eu falei, não, eu preciso de 8. Eu falei assim, 8 eu não tenho. Ele falou, você vai falar não pra mim? Porra, meu irmão, isso aí já não é maneiro. Porra, você tem um cargo público, tu vai falar assim com o cara que tá ali pagando pra ter E tem pra cacete. Tem. O cara, ele tá fazendo o papel dele. Ele não tem que ter privilégio para fazer o trabalho dele e muito menos para não fazer o que ele não deveria fazer, né? É absurdo. É difícil. É difícil. Eu imagino. Você falou de comunicação e esse é um tema que eu adoro com o Novo. Eu tenho vários amigos dentro do Partido Novo. Durante a eleição de 2018, embora muita gente me rotule, bolsonarista e tal, não, eu apoiei durante toda a campanha, eu disse que eu votaria no Amoedo e tal. Só no último minuto, no último dia que eu vi que ele tinha 3% e eu vi uma chance do PT, é aquilo que você falou, eu voto contra. Aí eu voto contra mesmo. PT, para mim, não tem a menor possibilidade. Concordo. Concordo. Não, para mim não tem a menor negociação para mim, nem ideologicamente, muito menos moralmente, depois de tudo que se viu. Olha, Rica, lá na Câmara eu trabalho, né, no dia a dia com alguns deputados do PT. Claro. E alguns que eu acho que são sérios, tá? Independente. Isso eu consigo discutir, dialogar. Agora, com corrupção eu não consigo. Não, aí não. Entendeu? Então, essa é a diferença. Assim. Eu não tenho problema. Discussão ideológica, apesar de eu discordar totalmente do PT,
eu consigo discutir. É uma forma de pensar só, né? Exatamente. Agora, a questão da moralidade, a questão da ética, isso para mim não tem discussão. Você não pode tolerar o PT corrupto. Não, ficou feio, né? Foi muito, né? Muito. Não é uma coisinha ou outra, foi uma coisa... E não é uma questão individual. Como eu falei, tem deputado do PT que é sério. Sim. Discorda e tal, mas quando você está falando da instituição, ela aparelha, né? Isso, ficou puxado. Ficou difícil. E uma dessas conversas, eu tive conversa com alguns deputados lá em Minas Gerais, do Novo e tal, e essa conversa ela é muito comum, imagino que também entre vocês, se comigo é comum, imagino entre vocês, que é a comunicação do Partido Novo, que é um partido, eu não vou dizer que é elitista, porque não é esse o caso, mas é um partido de pessoas muito preparadas para fazer. E o brasileiro tem aquela imagem colonizada ainda, de que assim, se aquele cara lá está de terno e eu não, ele é o filho da puta, eu sou a vítima dele. E não é totalmente verdade. Isso passa longe de ser verdade. Basta você abrir um negócio aqui no Brasil que você vai descobrir que o empresário toma muito mais do que o funcionário aqui. É difícil. Mas se tem muito essa imagem, né? A comunicação do Partido Novo, ela é um problema para o Partido Novo até hoje. Por ele conseguir falar pra cacete com as classes A e B e não conseguir se comunicar tão bem com as outras. Vocês têm algum movimento já nessa direção? Eu acho que o Novo, dentro dessa questão da comunicação, eu não falo pelo Novo, né? Mas, claro. Mas assim, a minha leitura é que a gente começou muito bem na comunicação, tanto que se tornou o partido com o maior número de seguidores em rede social, né? Teve uma... Gente, a gente tem... É a segunda eleição nacional que a gente vai participar. A gente elegeu um governador, elegeu 8 deputados federais. Sim. Tem partido que está lá há anos, décadas, séculos, inclusive, e que ele tem 8, 10, 5 deputados. Então, assim, não dá para jogar tudo no lixo, que essa comunicação rendeu frutos. Onde eu acho que tem o erro? No momento em que a gente elege 8 deputados federais e um governador, e o partido deixa de ser um partido de ideias e passa a ser um partido que existe, de fato, no cenário político. E aí ele não soube sair de uma comunicação mais nichada, que garantiu essa eleição, para uma comunicação mais ampla. Eu acho que é aí que está o erro, né? E eu tentei fazer isso um pouco no meu mandato, não estou dizendo que eu sou perfeito, eu falei que talvez o meu maior arrependimento seja a comunicação, mas é justamente isso. Tá bom, quando você está no início de um projeto, você tem que atrair os seus, você tem que ter uma massa forte e que seja voluntária, que seja militante, para justamente propagar essas ideias. Mas no momento que você quer crescer, você não consegue falar só com a sua base. Então, aí que tá. Acho que o erro está aí. De 2018 para cá, ou 2019, quando a gente começou a trabalhar, o partido tinha que falar mais de resultado e menos de ideias. Mudou, tá? Não dá para dizer que não foi feito isso. Teve esse movimento, está tendo esse movimento, mas demora mais. Ainda tem um cacoete um pouco dessa comunicação para nicho. Até porque, se você olhar para deputado, vereador, é muito mais fácil você eleger alguém com nicho do que ser alguém amplo e complexo, né? Porque quando você fala de forma veemente sobre algum tema, você ganha muita gente. Só que você não elege um presidente da República, você não elege um governador com essa comunicação. Você não cresce como partido. Mas você tem uma massa de eleitor grande que quer falar de privatização, quer falar de liberdade econômica. Mas é um dilema do caralho, né, Paulo? Porque assim, você quer ser um partido que quer, evidentemente, atingir grandes cargos. Para isso, você tem uma linguagem técnica, uma ideia técnica do que você tem, num país majoritariamente de pessoas ignorantes, e que vão ser corrompidas pelo populismo facilmente, que a gente vê isso toda eleição. Estamos aí de novo, né? Todo mundo critica o Lula, todo mundo critica o Bolsonaro, estão os dois no segundo turno. Então, o brasileiro compra esse barulho. E vocês querem fazer uma comunicação de algo mais sério, mais profundo e tal, com um receptor da mensagem que não está preparado, talvez, para isso, ou que esteja muito mais vulnerável ao mais fácil, né? Eu acho que é um paradoxo, é uma complexidade que a gente vai ter que enfrentar, mas eu acho que dá para enfrentar. Claro, é mais difícil. E eu não vou deixar de votar. Eu votei semana retrasada sobre esse tema da enfermagem, votei contra. Votei semana passada, retrasada também, sobre a questão do aumento da energia elétrica. Eu votei contra. Mas todo partido votou igual, né? Votou igual. Mas eu não deixaria de votar porque eu sou candidato ao governo. Mas você tem liberdade para votar diferente do partido? Liberdade você tem, mas... Não, vamos lá, você tem a noção de liberar a bancada, que quando há um tema polêmico, que dá para ter visões diferentes sem descumprir com os princípios do partido, a gente pede para liberar e cada um vota como quer. Mas é raro. A gente votou 99,5%, eu acho, das vezes juntos na Câmara, porque a maioria dos temas a gente concorda. É muito pouco, muito raro. Mas assim, mesmo que eu discordasse muito, eu ia votar a favor. Quer dizer, ao contrário. Mesmo que eu achasse que isso ia impactar a minha eleição, impacta. Claro que impacta.
Eu tenho tendo que explicar para todo mundo que é da área da enfermagem por que eu votei contra. Agora, eu não vou deixar de respeitar os meus princípios. É a vírgula, né? Deixar de respeitar meus princípios e valores para ter uma vitória eleitoral. Agora, você consegue fazer os dois ao mesmo tempo? Vamos fazer. Eu consigo, ao invés de ficar falando, olha, privatiza tudo, que o Novo falava, explicar para as pessoas por que tem que privatizar, quando tem, qual é o princípio, qual é a ordem lógica, por que privatizar é bom para trazer serviço público. Eu não preciso ficar falando privatiza tudo, como eu falava no início do mandato. Eu falava isso. Hoje não, hoje eu explico, olha, a SEDAI não funcionava. Por quê? Porque era estatal, tinha cargo político, tinha isso, tinha aquilo outro. É importante a gente ter privatizado a SEDAI. Ah, mas e a outra, a Petrobras? Pô, a Petrobras é mais complexa, as pessoas têm orgulho da Petrobras. Como é que você vai explicar? Eu acho que tem que privatizar, mas você tem que falar isso da forma correta. Outro que você falar facilmente, todo mundo vai concordar, Correios. Quem é que gosta do serviço de Correio? Assim, você tem que escolher a briga. Mas quando você faz isso, sem perder seus princípios e valores, mas comunicando aquilo que você quer e que vai mostrando para as pessoas aos pouquinhos por que é importante aquilo, por que é importante aquilo, principalmente na comunicação. O voto, eu nunca vou mudar meu voto para ganhar voto. Né? Mas a comunicação, você pode escolher as brigas e ir ajustando. Jeitinho de falar, então. E nisso eu acho que a gente está melhorando. E tem que pensar, né? A gente é novo na política. Ninguém tem cacoete político. A gente, tanto os mandatários do Novo, quanto também os dirigentes do Novo. Então a gente está aprendendo e está ajustando. Então, eu acho que com o tempo a gente consegue chegar. E está dando resultado. Como eu falei, sim, claro. A gente tem 8 deputados federais, tem um governador, tem um prefeito de Joinville. O Novo, né, nessas pautas que o pessoal gosta, pauta identitária e tudo mais, 2020 o Novo foi o partido que mais elegeu mulheres proporcionalmente do Brasil. Né, no Brasil todo, 39% dos eleitos pelo Novo foram mulheres, sem fazer nada específico para eleger mulheres. O que a gente fez? Simplesmente aceitou as coisas como são. Porque são boas, tem processo seletivo e tudo mais, e foram eleitas. No Novo tem espaço para isso, não tem o cacique que não, só a gente quer só que isso aqui. Né? Você trabalhou no Vasco? Passei um período lá. Só um período no Vasco. Voluntário, tá deixando claro aqui, não ganhei dinheiro. Voluntariamente. Não ganhei dinheiro lá no Vasco. Existe uma semelhança muito grande na minha cabeça quando eu olho para as duas coisas. Eu também sou totalmente a favor das privatizações. Basta ver que hoje eu tenho meu telefone celular aqui, que eu fui, ele peguei um chip. Antigamente minha mãe tinha quase que era um bem a porra do telefone dela. Era um bem, né? Tinha que era um bem, parar. né? Sou a favor por um aspecto que no futebol é muito comum e talvez eu consiga exemplificar isso com você, que é um cara que passou pelo futebol. Quando você cuida do dinheiro dos outros, é foda, né? Porque até o mais alto cargo, a ele interessa o esquema, a corrupção. Quando você tem um dono, não interessa aos altos cargos a corrupção. Então vai ficar embaixo, esse cara vai ficar caçando quem está fazendo merda embaixo porque ele está roubando dinheiro de alguém. Sim. E no futebol é exatamente a mesma coisa. Você está criando dívidas para que amanhã o clube pague, que se foda, aquele dinheiro não é seu. Né? E no fundo é isso. É muito parecido o que você vê nas estatais com os clubes? A minha experiência no Vasco foi em 2018, antes da eleição. E pouca gente sabe porque eu não fiz isso politicamente. Eu trabalhei na parte de gestão mesmo, financeira e gestão. Mas é muito similar. Né? Esse ponto que você falou, concordo 100%, né? Não tem o dono do olho ali que vai engordar o boi, que vai fazer com que as coisas avancem, mas tem um outro lado também que é importante. O futebol, como na política, o Estado do Rio de Janeiro quebrou, por exemplo, há alguns anos. Parou de pagar salário, parou de pagar fornecedor. O que aconteceu? Veio a União e fez um plano para ajudar o Rio de Janeiro. Por quê? Não tem como parar. O que você vai fazer com o Rio? Vai quebrar? Vai deixar servidor sem receber? Vai deixar a população sem saúde, segurança, educação? Não. Sempre tem lá a União. Sabe que alguém vai te salvar. Alguém vai te salvar. E o futebol é a mesma coisa. Você acha que alguém vai deixar o Vasco, Flamengo, Fluminense, seu São Paulo quebrar? Dificilmente. A gente já viu os clubes menores acontecendo isso, mas como é que foi? Foi aos pouquinhos. Foi perdendo torcedor. Não tem um apelo de torcedor para salvar. Você não vai deixar quebrar uma instituição com 100 e poucos anos com 15 milhões de torcedores. Aí você chega lá, tem uma gestão perdulária e sabe que se você não pagar conta, se você não pagar imposto, vai ter lá o Profut para resolver, vai ter não sei o quê. E aí a política atrapalha, porque o Profut era um programa até legal, só que não foi bem gerido. Como tudo. Como tudo, exatamente. Então, assim, é muito similar. E outra similaridade também são os profissionais que são atraídos para trabalhar nos clubes e trabalhar na política. Está melhorando, tá? Hoje o futebol está se profissionalizando, como a política também. Hoje você tem faculdade de administração pública, você tem profissionais, hoje você tem secretários
de alguns estados que são secretários profissionais. Já trabalharam no Rio, hoje estão em Minas, ou estão em Goiás e assim vai. Mas ainda tem muita indicação por interesse. Esse é o grande problema. A gente tem que profissionalizar o futebol e a política, botar gente boa, gente técnica para trabalhar. Assim a gente vai dar resultado, né? E as experiências que a gente tem onde se dá resultado é assim, aqui no Rio, você troca às vezes um secretário bom, profissional, um cara técnico, para botar uma indicação política. Não dá certo, não tem como dar. Mas é muito similar, eu acho que tem várias similaridades. Foi um bom estágio para mim ali a experiência. Por isso que eu torço hoje, cara. Vou te falar, eu sou São Paulino, isso não muda nunca na minha vida. Comprei o novo Polo, brincadeira. Eu sou São Paulino pra caralho e tal, mas assim, hoje, cara, eu assisto. Ontem, por exemplo, eu tava assistindo ali, vendo o São Paulo ali, né? Mas com o olho ali falando, pô, o Botafogo tem que ganhar, o Cruzeiro tem que ganhar. Tem que ganhar. Pelo que eles estão propondo. Tem que ganhar, tem que dar certo. É muito importante, até pro meu São Paulo, que esses clubes deem certo com esse novo modelo de gestão. Então, hoje, cara, puta que pariu, que eu tenho torcido pro Botafogo, pro Cruzeiro, e vou passar a torcer pro teu Vasco, pelo jeito, em breve, porque isso precisa funcionar, senão a gente não tem a menor chance, cara. É a minha torcida hoje pro saneamento aqui no Rio, que foi o maior leilão público do Brasil, de saneamento e tudo mais, e a gente tem aí a oportunidade de fazer isso em outros estados. O Rio de Janeiro tem que funcionar. Sim. Até para esse modelo, não só para o saneamento, como também para a concessão pública, funcione, tem que dar certo, né? Então a gente está... eu torço para que as empresas que ganharam o leilão tenham a boa fé e façam o trabalho delas. Mas eu vou encher o saco delas também, como deputado e depois como governador, falar, meu amigo, eu quero que vocês funcionem. Né? Não é passar pano, ao contrário, é cobrar bem para que elas funcionem. Né? E aí entra até a questão da agência reguladora. A gente tem hoje no Rio uma agência reguladora também ocupada politicamente, que é quem acompanha, quem faz a fiscalização. Inclusive, um dos membros foi preso semana passada, era um delegado, não entende nada de gás ou saneamento, ele foi indicado para ser membro da agência reguladora. Foi preso por corrupção. Cara, quando um delegado é preso, não dá vontade de dar um tiro na cabeça da sua mesmo, falar, cara, onde é que eu tô vivendo, mano? O cara o cara era pra ser um... a menina lá também, coitado, mas o pior de tudo é que eu tenho vários amigos jogadores que, poxa, se relacionavam, andavam... Os caras também não devem nem saber o que a mulher faz ou não faz. E fica com aquela imagem e fala, puta, eu tenho um monte de foto com a pessoa e é foda, né, cara? Rica, eu acho que os amigos, todo mundo que você conhece, provavelmente não sabiam, né? Até porque a gente se convive com pessoas que a gente não sabe o que está fazendo para ganhar dinheiro. Não, quem faz merda não conta. Exato. Porra. Agora, na política, as pessoas sabem. Né? É diferente, né? É diferente. Porque você acha que ela ganhou dinheiro como? Eu sei porque eu tenho alguns sócios e amigos que são policiais, civis e tal. E tem pessoas assim que às vezes estão à minha volta, assim, no meu bar ali, tomando uma cerveja e tal, que às vezes eu vejo que a reação do próprio policial é de chegar e falar, esse cara aí, eu falo, ué, mas por que ele... Não, eu não sei exatamente, mas toma cuidado com esse cara. Entendi, então esse cara tem alguma merda que ele faz que a polícia sabe, eu não sei. Você vê empresa, você começa a ver alguém que ganha, sei lá, 10 mil reais, andar com carro que não tem nada a ver, tendo uma casa em Angra, tendo lancha, tendo apartamento e tal, você começa a desconfiar, né? Cara, eu tenho uma tese sobre corrupto, bandido de forma geral, muito, muito radical. Eu não vou dizer que bandido bom é bandido morto, porque isso para mim é óbvio. Mas, assim, primeiro que esse papo, porque é um bandido muito inteligente. Se fosse inteligente, não era muito bandido, né? Porque bandido tem vida curta, não pode contar, tem que ficar escondendo dos filhos o que ele faz, tem que esconder da família, dos amigos. É uma merda. E precisa disso para se dar bem. Ou seja, quem é competente não precisa. Quem é inteligente vai no caminho, né? Eu não tenho filhos. Eu também não. Eu não consigo imaginar qual é o tipo de orgulho que uma pessoa que fez as coisas por um caminho legal sente e não poder dizer para os filhos o que ele faz. Eu não consigo. Porque se na hora que você for pego, seus filhos nunca mais vão poder levantar a cabeça na escola. Isso é o ápice da humilhação humana para mim. Eu não consigo imaginar que a minha mãe ou meu pai, amanhã ou depois, por alguma coisa que eu faça, não possam estar na roda de amigos porque vão olhar para... Eu não consigo imaginar como é que um cidadão vive com essa merda. Mas tem gente que vive com essa merda e foda-se. Agora, o cara que é inteligente pra caralho, malandro pra caralho, como no Brasil se fala de alguns, né? Onde é que ele tá preso? Não é tão assim, né? Eu tô aqui fora, ele não é tão malandro assim, não. Então tem muita glamorização em cima de coisa que não tem, né? Não, eu acho isso assim, vergonhoso, mas tem alguns que, além dessa questão de, pô, que vergonha do meu filho e tudo mais, tem família que tolera isso. Tem família que sabe. Que participa. Isso eu acho mais bizarro ainda. Assim. Mas a maioria acho que não sabe. A maioria acho que não. Não sabe.
Porque o cara não vai contar, irmão. Você acha que o cara que rouba lá da Petrobras vai chegar, filho, então, olha só, papai, não vai, irmão. Ele vai meter que não, meu trabalho, eu sou honesto, até pra poder cagar regra em casa e tal. Imagina quando o filho descobre. Puta que pariu. Não. E você falou bem, filho, mãe, pai e tudo mais. Eu fico imaginando, minha mãe, meu pai já é falecido, mas minha mãe, que é viva e vai nos eventos que eu faço, né? Vai nas coisas que eu faço, ela fica ali toda orgulhosa, olhando. Né? Minha esposa, né? Imagina só, jamais, não passaria pela minha cabeça fazer nada disso, mas isso ainda mexe mais ainda, né? E se você fizer, ela não vai saber, ou seja, ela vai de gaiato. Exato. Não, mas uma hora sabe, né? Que você vê. Uma hora, mas porra, é uma loucura, né? Eu sei porque na época da Lava Jato, algumas famílias, eu conhecia as pessoas da família, e não o cara, especificamente. E sim, as pessoas ótimas, sabe assim, puta, tinha no pai uma figura, né? Você imagina a merda, imagina se hoje, por exemplo, eu adoro meu pai, imagina, meu pai é um exemplo pra mim, um monte de coisa, de repente hoje eu acordo de manhã e descubro que meu pai, puta que eu pariu. Não é mais a mesma relação, né? Não, e engraçado é que esses caras não parecem arrependidos por isso. Não. Isso não toca nesses caras. É louco isso, né? Quem tem princípios e tal, se pega nisso. Eles não se pegam, foda-se. É um bando de... É foda. Você tá atrás nas pesquisas iniciais, mas nós tivemos um fenômeno muito parecido na eleição anterior. O que dá para você, pelo amor de Deus, não entenda essa pergunta mal, o que dá para você aprender com o Witzel e fazer igual? Até ser eleito depois, pelo amor de Deus. Até a eleição, depois a gente faz diferente. Pelo amor de Deus. Não, olha só, eu acho que são duas coisas. Hoje o cenário, a pesquisa, você falou bem, está atrás, mas quando você olha as pesquisas, o voto espontâneo, que é aquele que você não mostra os nomes, você pergunta assim, quem você votaria para governador? 80% não sabem quem votar ainda. Os que estão na frente, esse número que você está vendo, ele cai para 5%. Então, assim, é um voto que o cara fala, tá bom, nessa lista aqui eu voto no fulano. Tá bom, mas por quê? Porque eu vi o nome dele, eu conheço, vou falar que eu voto nele. Sim. Então, são votos que ainda estão ali meio que soltos, né? Então, eu voto nele, mas se tiver alguma coisa melhor, eu mudo. Então, essa é uma das nossas esperanças. Segunda esperança, eu vou estar em todos os debates. Como a gente atingiu a cláusula de barreira, o Novo tem uma bancada federal, automaticamente as emissoras são obrigadas a nos chamar para todos os debates. Eu acredito muito que no debate a gente consiga mostrar o nosso trabalho. E a gente está trabalhando muito, eu mencionei, rodei 89 municípios, faltam 3, vou rodar os outros 3 que faltam. A gente está trabalhando com rede social, está divulgando nosso nome, e muita gente que quer apoiar, porque quer essa mudança. Então, assim, minha maior dificuldade hoje é convencer as pessoas que é possível, que dá. E aí você falou bem, o Zema em Minas. O Zema em Minas, ele estava em junho com menos votos, menos intenção de votos na pesquisa do que eu estou hoje. Então, dá para fazer isso, dá para acreditar. E depois também, eu acho que o buraco maior é depois de eleito, né? E a gente vive um cenário tão maluco, né, cara, que olha que bosta, né, que a gente vive. Só de puxar o teu histórico e não achar nada de errado, você já fala, opa, esse cara, olha aqui, gente, o cara não tem nada. Porque hoje que você puxar de político, o cara tá na merda. É uma pena. É uma pena, é uma tragédia, mas é isso. Eu espero um dia que isso não seja verdade. Igual eu espero que um dia todos os políticos, deputados economizem 5 milhões. Eu não preciso economizar, porque já a base, a régua já está mais abaixo. Né? Mas é vergonhoso. Eu tenho 43 anos, eu nunca votei a favor. Você sempre vota no... Tirando o deputado, que às vezes você vota em alguém que você conhece, né? Não nos amigos, mas eu conheço esse cara, conheço a família dele, eu vou votar no cara, né? Mas para presidente, eu nunca votei a favor. Sempre fui lá e votei, não. Naquele ali... Naquele eu não quero. 43 anos. E vou fazer isso de novo agora, tá? Eu vou votar em quem eu acredito, né? Eu vou votar no Felipe Dávila, mas... Mas e depois? Seja o que Deus quiser. Mas vou fazer a mesma coisa que você. Não voto jamais em quem eu acho que é o pior. Eu não gosto de anular voto também, então... É uma merda, né? E pior que você acaba levando o rótulo, né? Você não foi, meu irmão. Juju, não tinha nem visto você aqui, você chegou com café, gostei. Juju. Obrigado. Juju, melhor pessoa daqui. Traz o café. Traz café, ela é um amor. E eu tô precisando muito de café hoje. Tô precisando ficar acordado até às 6 da tarde. Hoje eu tô precisando muito de café. Paulo, interessante. Outro dia, acho que foi o Ciro Gomes que veio aqui e falou pra mim que ele... como é que ele falou de pesquisa? Falou, pesquisa é foto, eleição é filme. Você tem uma foto daquele dia, não significa nada.
Eu uso uma outra analogia, até com futebol. Né? Futebol, Campeonato Brasileiro, pontos corridos, você vai somando ponto toda semana. Se chegar lá na última rodada, você sabe que tem chance de ganhar, quem não tem. Se já não tiver alguém eleito, né? Alguém campeão. Pesquisa não. Eleição não. Todos os votos são no mesmo dia. Então, até lá, tudo pode mudar. É mata-mata. É mata-mata. É no dia do jogo. Tudo muda, né? É loucura isso. O número de candidatos... Eu sou ateu, tá? E respeito pra cacete todas as religiões. Até pela minha família ter a mais... Deve ser uma das famílias de maior diversidade. Minha mãe era testemunha de Jeová quando eu era pequeno. Hoje ela dá passe em centro espírita. Minha avó católica alucinada. Minha outra tia era macumbeira. Meu irmão, era o caos da minha família. Então eu aprendi a respeitar todas e olhei para todos e falei, não quero nenhuma, muito obrigado. Mas a quantidade de candidatos atrelados à religião hoje é muito forte. Está aumentando muito. Isso te preocupa? Eu acho que é uma tendência natural das pessoas se identificarem com algum critério, né? Tem a pessoa que se identifica por valores ligados a minorias, né? Outros valores, por combate à corrupção, por conta da gestão. Se você se identifica por algum critério religioso, o que eu acho problema maior é você tentar intervir na religião das pessoas através da política. Intervir na fé das pessoas através da política. Agora, você falar o seguinte, olha, por que eu confio mais em você? Porque você torce para o São Paulo, eu também, e a gente já conviveu junto em alguns momentos. É natural, eu sou vascaíno, tá, gente? Só para exemplificar. A gente joga séries diferentes. Esquece. Aproveita enquanto pode. Série A, aqui Mas eu acho que assim, ter uma conexão, né? Porque eu moro no mesmo bairro, porque eu vivi a mesma coisa, acho que é natural. Porque o problema todo está nesse, quando você começa a colocar os seus valores como critério único para escolher alguém. E outro ponto também que eu acho que é importante, a gente viu aí na última eleição de 2018, essa pauta de costumes como algo muito relevante. Uhum. Sabe quantas vezes a gente votou algo relacionado a isso na Câmara nesses 3 anos e meio? Quase nada. Praticamente nada. Então, assim, o Brasil tem muitos problemas. Muitos problemas. Será que esses temas estão maduros para serem discutidos? Aí eu vou votar em alguém que eu concordo do ponto de vista da fé, mas discorda tudo de mim nos outros aspectos, sendo que quando ele for me representar lá na Câmara, o pessoal fala, e aí, aborto, drogas, a gente não vota nada disso. Isso me preocupa. A parte que me preocupa é essa, não é nem a ligação da pessoa com a religião ou não. A parte que me preocupa tem muitas discussões, como, por exemplo, a discussão do aborto, por exemplo, em que boa parte da argumentação é feita sobre fé. Isso não pode acontecer. Por maior que seja a sua fé, essa discussão ela não pode partir do princípio religioso, ela tem que partir do princípio técnico, de bom senso e tal, e não daquilo que diz a sua igreja. Porque senão nós vamos ter que aprovar a lei, por exemplo, tem religião que não aceita o homossexual, nós estamos indo numa direção contrária, e aí nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos, por que essa religião não sei o quê? Não. Esse tema do aborto para mim é o mais complexo nesse sentido, porque vai além da fé, vai também na questão científica de quando começa a vida. E aí, esse é o bom debate para mim. Qual é o princípio de quando começa a vida? Independente, você pode usar isso pela sua fé ou pela ciência. Uhum. E seja pela fé ou pela ciência, quer dizer, a fé tem alguma coisa um pouco mais clara até do que a ciência nesse caso. E aí se você fala, não, tá bom, eu sou ateu, vou me basear na ciência. Qual é? Quando é que começa a vida? Não tem, né? Tem gente que defende que são 12, 14 semanas, tem gente que defende que é na concepção. A minha mulher é neonatologista, cuida de recém-nascido. E ela não consegue me dizer claramente qual é. Exato. Aí o debate, e dentro até da visão liberal, que as pessoas falam, não, mas espera aí, meu corpo, minha regra, tá bom. Mas no momento que nasceu uma vida dentro do seu corpo, já não é mais seu corpo sozinho. Se não começou a vida ainda, tudo bem. Aí realmente, eu não quero ter aquela vida nascendo no meu corpo. Mas no momento que nasceu, tem uma vida ali, então, espera aí, você tem que respeitar, né, direito à vida. Tem uma vida ali dentro. Será que você tem o direito de cessar? A pílula do dia seguinte não está evitando uma vida? Por exemplo? Não sei, né? Se a vida começou naquele momento da concepção. Aí sim. É louco isso. É louco, totalmente louco. Por isso que esse debate, para mim, é o mais complexo, porque ele interfere na vida de um serzinho ali que está nascendo, ou não, se a vida não tiver começado. E aí eu acho que não é só a fé que entra também a ciência. Como a ciência é meio confusa, eu acho que é um debate que é válido. Podia se estabelecer um ponto, né? Daqui para frente é uma vida, daqui para trás não é. Mas é isso que tenta se fazer, tem país que fez isso. Não consegue cravar. Só que tem país que definiu 12, 14 semanas, 16 semanas e tal. Mas para algumas pessoas, aí muito baseado na fé, é na concepção. Sim.
E eu não desrespeito esse debate. Não, é porque não tem uma verdade absoluta. Não tem, é absolutamente discutível, né? Exatamente, é isso. Inclusive, assim, eu tenho uma coisa que é mais polêmica ainda, né? Mas eu respeito. Eu não pretendo fazer nada para mudar a atual regra, mas a nossa lei hoje, ela tem um paradoxo. Porque ela fala o seguinte, tá bom, o aborto é proibido, né? Mas tem um caso que pode, tem 2 casos que podem, né? Um é quando, na verdade, 3, desculpa. Um é caso de não ter, né, desenvolvimento cerebral e tudo mais. O outro, risco para a mãe. E o terceiro é o estupro. No caso do estupro, se já tem vida, né, coitada da mãe, mas tem uma vida ali. É polêmico. Nesse caso, você está pensando no que a mãe deseja, no outro... É muito difícil. É difícil, né? Eu não tenho uma ideia 100% formada. Eu, em tese, sou mais a favor de que haja a liberdade da pessoa fazer, mas também com um limite. Tipo, ó, até aqui você pode fazer, daqui para frente você não pode fazer. Agora, o que eu acho que o debate deveria ser em todos esses casos, e é isso que eu geralmente respondia em 2018 e respondo agora, é baseado na técnica, não só do início da vida, mas sim qual é a política pública correta. E isso a gente também não tem dados tão fortes para falar. A gente tem experiências internacionais, mas que também não são tão evidentes quanto a isso. Quando você legaliza, libera, é bom, é ruim, do ponto de vista... Aí não estou mais entrando do ponto de vista da vida ali, dessa questão mais individual, mas sim de todo. Tá bom, quando eu faço essa política, eu diminuo o número de abortos ou aumento? Eu diminuo o número de crianças ou famílias ou mulheres que morrem num aborto ou aumento? Tudo isso, aí acho que o debate poderia partir para esse lado. De lugares que já fizeram. E analisar o seguinte, olha, aborto ninguém quer, acho que claro. ninguém gosta. Tá bom, como é que eu diminuo? Qual é a forma de fazer isso? É proibindo total ou é criando regras um pouquinho mais flexíveis, deixando do jeito que está? Acho que deveria ir nesse... Podia inventar uma pílula anticoncepcional masculina, né, cara? A gente tomava e pronto, tá tudo certo, né? Até porque a gente ia tomar que nem tic-tac, né? Porque o homem é mais fácil, é um bicho escroto pra cacete com isso. Você, Partido Novo, você já falou do negócio dos enfermeiros e tal, que foi o partido que, né? Já falamos dos problemas do Rio, já falamos de milícia, já falamos de facção criminosa, já falamos de jogo do bicho. Isso aqui é muito interessante que pediram para eu te perguntar. O Partido Novo tem uma direção clara em relação às eleições presidenciais no segundo turno já? Não. Tem um racha lá dentro? Não. Acho que, assim, a gente está num momento em que a gente precisa apoiar o nosso candidato, pré-candidato. Sim, mas... E eu acho que qualquer discussão que você considere que ele não está no segundo turno é até desrespeito a ele. Sem dúvida, sem dúvida. Então, não tem nem ambiente para você discutir esse tipo de coisa, sabe? Porque, assim, ele é o nosso pré-candidato. Vocês ainda acham que ele pode ser a terceira via e surgir... A nossa crença, né? Senão não adianta tê-lo ali na discussão. Então, acho que é aquela coisa, poxa, eu torço pro Vasco, aí eu vou ficar lá, não, se não for o Vasco, tomara que seja o Cruzeiro, sei lá, sabe, ou o Botafogo, ou o São Paulo. Cara, não, a gente... Qualquer coisa que você vá nesse sentido, nesse momento, é praticamente você falar, olha, a gente não acredita nele. Sim. Não dá para ter essa discussão interna. Não dá para ter essa discussão. Eu acho que seria desrespeitoso, seria contra... E eu sempre defendo, muita gente me pergunta, Paulo, qual é o seu plano B, caso eu não seja eleito? Né? Porque se eu não for eleito governador, eu não vou ser eleito deputado também, porque eu não posso seguir. E as pessoas perguntam, mas e aí, o que você vai fazer da vida? Se eu pensar nisso, eu não vou me dedicar para ser eleito. É a mesma coisa, se eu começar a discutir o que vai ser caso o Felipe Dávila não vá para o segundo turno, eu começo a falar, peraí, então vamos focar no segundo turno, vamos esquecer o primeiro? Sim. Não, tem que pensar no primeiro. Você voltou da França ou dos Estados Unidos? Estados Unidos. Você estava nos Estados Unidos. Que lugar que você estava lá? Na Carolina do Sul, Greenville. Legal lá? Legal. Não conheço. Pequena, a cidade é pequena. É quase na fronteira com a Geórgia, perto de Atlanta. Você fazia o que lá? Eu trabalhava na Michelin, eu era o controller, responsável de projetos da construção de uma fábrica nova no México. Se eu fosse trabalhar na Michelin, eu ia ser o bonequinho. É o Bibendan. A Michelin largou a Fórmula 1, né, cara? Que pena. Mas você sabe por quê, né? Não. Não. Sempre quis saber. Porque a Michelin sempre entrou nesses esportes para ter competição. Para tentar se desafiar. No momento em que a Fórmula 1 decidiu que não ia ter mais competição, ia ser um só fornecedor, para a Michelin ficou desinteressante. Por quê?
ela não ia conseguir nem ter um desafio próprio, Nem ganhar da Pirelli. nem ganhar da Pirelli, da Bridgestone, quem fosse, para mostrar que era melhor. Aí é só a questão de patrocínio, tudo bem, tem um lado comercial Sim, também, sim. mas não é tão interessante. A Michelin estava na época que eu saí, já tem 5 anos que eu saí, né? Ela estava em uma competição que era monopneumática, vamos dizer assim, mas que eles tinham objetivos anuais de aumento de performance. Entendi. Que a Michelin tinha que conseguir atingir. Aí fazia sentido também nessa... Eu me lembro que teve até um GP dos Estados Unidos que os carros que tinham Michelin tiveram um problema. Não, os carros que tinham Bridgestone tiveram um problema, os carros que Michelin e largou só os da Michelin. Não, foi isso? contrário. Contrário. Mas você sabe por quê? Porque a pista não. Mas essa é uma história que eu acho bem legal, que eu conto às vezes, né, de valores e princípios. O Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2000 e alguma coisa nos Estados Unidos. Largaram 6 pilotos. As 3 equipes que corriam de Bridgestone. Bridgestone, acho que não era. Bridgestone ou Pirelli, né? Acho que era Bridgestone. O que aconteceu? A Michelin informou previamente que não tinha condição de correr naquela pista por conta da chuva. E eles preferiram manter o GP. E a Michelin falou, olha, a gente prefere não correr e não colocar os nossos pilotos em risco e até mesmo queimar um pouco a nossa imagem. Porque o pneu deles não funcionou. Não funciona. Mas eles preferiram isso. Inclusive, tem uma história de outra companhia de pneu que tinha um carro específico que com aquele pneu deles, o carro explodia. Bum! Matou acho que umas 20 ou 40 pessoas nos Estados Unidos. E eles sabiam previamente que estava acontecendo isso. Não no primeiro, mas depois do segundo, do terceiro, eles sabiam. E eles não falaram para ninguém. Aí investigaram e descobriram, essa empresa praticamente quebrou, foi comprada por uma outra, e a Michelin fez o caminho contrário. Falou, olha, a gente sabe que é perigoso correr com esse pneu. Então a gente prefere não correr. E aí, sabe o que aconteceu na segunda-feira? As ações da Michelin subiram. Ah, é? Subiram. Por quê? Porque as pessoas falaram, a gente confia neles. Interessante isso, eu achei que tinha dado merda. Não, ao contrário. A Michelin, ela teve valorização das ações no dia seguinte. Quem deve ter ficado puto são as equipes, né? São as equipes. De falar, perdi os pontos da corrida. Isso aí não tem jeito. Por quê? O cliente da Michelin, o consumidor, os acionistas, falaram, olha, essa é uma empresa que eu posso confiar. Eles preferem assumir o erro e falar, olha, deu merda, do que botar em vida os nossos pilotos. É muito pior se um cara... Porra. Exato. Aí você fala, você compra o pneu da Michelin, bota no seu carro, você sabe que ele é de confiança. Porque se ele botou em risco sua imagem num GP de Fórmula 1, ele não vai botar em risco minha vida depois. Não, se ele deixou mais da metade do grid fora de uma corrida no GP dos Estados Unidos, em Indianápolis, que a corrida era em Indianápolis. Exatamente. Né? E mudou ali talvez até uma direção de algum resultado, algum campeonato, e fala assim, esses caras aqui têm juízo, pelo menos. Exatamente. E todo mundo pode fazer um pneu que dá errado. É isso. Não tem nada de... E eu acho que esse é um princípio que eu acho que é muito correto da Michelin nesse caso, e dentro do novo também, que eu acho que é um valor muito fundamental. Errar, todo mundo erra. Uhum. O problema todo é como é que você reage ao seu erro. E essa é a diferença. Se pensar, olha, eu vou ter um secretário corrupto como governador? Talvez. Você não vai saber. Agora, se ele existir, se acontecer, ele não vai ficar lá do meu lado. O que você não pode é saber. É saber. Não, mais que saber. Quando eu souber... Exato, você tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude. Esse é o meu ponto. Né? Você ter... Eu estou falando secretário, eu provavelmente não vou ter. Não, mas para a vida. Mas você pode ter amigo, bandido, você pode... Se você souber e aquilo continuar, você está errado. Enquanto você não sabe, você é vítima. Exato. Agora, quando você sabe, e essa é a diferença. Esse é o PT que a gente estava falando. O PT sabe. Sabe. E mantém o cara lá. Quando você vê alguém... Cara, o Novo talvez seja o partido que em pouco tempo mais expulsou gente dentro do Novo. Eu até discordo de algumas expulsões. Mas é o quê? Não, olha, a gente elegeu o cara não está alinhado com o que a gente acredita, sai. Tem gente que eu discordo, tá? Não estou dizendo que está... Mas assim, é melhor você ter uma organização que ela é exageradamente criteriosa e prefere fazer isso do que você ter uma instituição que passa pano em político corrupto. Então, eu acho que essa é a grande diferença. O aprendizado dessa história da Michelin é esse. Se você faz o negócio certo, as pessoas reconhecem e valorizam. Sim. Né? Porque você está falando, olha, eu sei como eu reajo aos meus erros. E a gente vai errar, normal. Eu achava que aquilo tinha dado uma merda pra Michelin. Eu nunca fui atrás pra ver, mas não, eu acho que a Fórmula 1 ficou pé da vida. Ah, sem dúvida. Mas para os acionistas, para a marca da Michelin,
aquilo ali foi importante. Até porque, irmão, bate 3 carros com o Michelin, Pô. não bate nenhum carro com a Bridgestone. Ia ser muito pior. Exatamente. No final das contas, ia ser muito pior. Exatamente. Imagina. E ali você marcou uma posição também, né? É. Não sei nem se foi esse o critério da decisão, mas isso aí você marcou uma posição, ó. Eu gostava disso, porque tinha corrida que o pneu Michelin rendia melhor, tinha pneu... E aí você invertia um pouco os papéis na Fórmula 1, né? O problema da Fórmula 1 hoje é que ela está muito baseada... Gosta? Eu gostei mais, né? Hoje eu acompanho pouco, porque eu gostava muito quando tinha brasileiro. Eu gosto muito de torcer para brasileiro. Eu também, mas tá difícil. Tá difícil, Então, assim, se você tiver competição de bolinha de gude, tem um brasileiro, você vai me ver torcendo. Eu também sou assim. Eu torço pro Rodrigo Santoro no Lost, eu sou nesse nível. Mas hoje, infelizmente, a gente... Aí eu fico só torcendo pra Ferrari mesmo. Não tem muito o que fazer. É uma pena, a gente não tem mais grandes... Mas, ó, tá pintando aí o Drogovic, hein? É? Na Fórmula 3 ele tá liderando o campeonato. Eu não sei como é que foi na última... É que nesse final de semana não teve, né? Nos Estados Unidos não teve Fórmula 3, Fórmula 2. Ele tá liderando o brasileiro. Felipe Drogovic, é isso, né? Acho que é Felipe. Tem um nome que não tem condição. Tem que chegar pra ele e falar, querido, vamos usar o outro ali, porque esse nome aqui não tá bom pra ser brasileiro, pô. Bota um dos Santos aí da Silva. Isso aí não tá bom. Mas tá liderando lá. E da Fórmula 2 pra Fórmula 1 é o próximo passo. Não tem... torcida. E essa é outra coisa, né? Que a gente tem tanto talento que às vezes não avança, né? Porque falta estrutura, falta... Outro dia eu fui num evento aqui na Barra até, em que uma menina, 16 anos, atleta de ginástica, não tinha dinheiro para ir para competir no Mundial. É difícil. Cara, e aí você vê um bando de dinheiro indo para coisa que não presta. É difícil. Cara, eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. O Porchat vai vir aqui, né? Ih, vai dar merda se eu falar isso aqui, mas eu vou falar. Depois ele briga comigo. Outro vascaíno também vai brigar comigo. Mas às vezes eu fico olhando assim, eu falo assim, porra, cara, tudo bem, dinheiro na cultura e tal. Eu concordo, beleza, mas eu acho meio over, assim, algumas coisas. Aí você olha e fala assim, pô, tal peça de teatro lá do Shakespeare, o caralho recebeu X milhões. Aí eu olho e falo, porra, esses X milhões botaria um brasileiro na Fórmula 1. Esses X milhões botaria 4 judocas brasileiros no negócio. E esses 4 judocas vão influenciar muito mais gente a fazer judô do que a porra da... Nada contra a peça, mas assim, por exemplo, e vai até aqui para quem estiver assistindo, empresas, Marcelo, que cuida hoje da Secretaria dos Esportes e tal. Porra, ajuda lá, acha uma empresa, acha alguma coisa para botar esse menino na Fórmula 1. Ele tá a um passo. E o Fittipaldi também, o Pietro Fittipaldi também tá a um passo. Porra, arruma aí uma empresa, você que é governo, que tem condição, arruma aí 2 para chegar junto e botar os caras lá, porra. Tem outra coisa, Rica, que eu acho, as pessoas misturam cultura com entretenimento. Muito. E eu acho que, assim, a cultura básica, assim, a gente vê artistas ganhando dinheiro pra caramba com lei de incentivo à cultura. Se fosse para a cultura, para desenvolver a cultura brasileira, para fazer com que a gente tenha mais acesso à cultura, né? As pessoas mais pobres têm acesso até às vezes uma peça de teatro, né? Mas é cobrado igualmente, né? Você até tem, dentro da lei tem, assim, tem que ter gratuidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas assim, quase todos esses que têm acesso aos principais valores estão botando dinheiro no bolso. Então assim, para mim tem que ter acesso à cultura quem não tem condição. Não é não pagar o salário do... Assim, se o artista... ele tem que ganhar alguma coisa para sobreviver. Agora, não para ficar milionário, ficar rico e tal, com acesso à lei de cultura. Mas eles ficam ricos e depois pregam o socialismo. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho, aí eles ficam ricos, pregam o socialismo e vão morar em Los Angeles. Mas aí não dá. Você vai morar no país, mas porra, aí é muito, né? E é o que acontece com a maioria. Mas é o que é bonito, né? Não é o que dá voto, né? Exatamente. Quantos artistas eu conheço que votaram no Bolsonaro, por exemplo, e fazem um puta discurso anti-Bolsonaro porque dá uma porrada. Mas precisa aparecer uma coisa. É o que tá na moda, né? A moda é foda. A moda é difícil. Ô, diretoria, vamos botar os quadros aqui pra ver se ele vai fugir do palco. Eu não sei, não. Eu tô achando que ele vai encarar. Paulão, é o seguinte. Eu vou te dar 2 opções, você escolhe uma. E justifica ou só fala? Se você quiser justificar, pode justificar. Se quiser só falar, também fica à vontade. Vamos lá, minha diretoria, vamos ver o que tem aí. Dória ou Eduardo Paes? Eita ferro. Isso aí. Eu vou ser bairrista. Vou no Paes só porque ele é do Rio. Não, porque a resenha com ele é 1 milhão de vezes. É verdade. Imagina, a resenha. Tomar um chopp com o Eduardo Paes ou com o Dória. Pô, não dá. Eu confesso, eu conheço o Eduardo Paes. Nunca tive conversando com o Dória, já tive algum evento com ele, mas nunca conversei. Então,
também nisso eu vou... E aí, meu amigo? E aí, Lula ou Bolsonaro, se estivesse hoje no segundo turno aí da vida e você tivesse que votar? Difícil essa foto do Bolsonaro não ajuda em nada ele, né? Preciso mudar essa foto. O Lula tá tudo bonito. Tá sorridente. Porra, o Bolsonaro mas é tá assim com que a cara faz sem pescoço. pra divulgar as pessoas. Mas aí eu não tenho muita dúvida que com certeza Lula não é. Né? Né? Eu preferia ter um segundo turno com o Felipe Dávila e prefiro ter ainda, tá? Eu vou trabalhar por isso. Quem sabe? Mas, quem sabe, né? Mas entre esses dois é Bolsonaro. Tem jeito. Não. Próximo. O que é mais perigoso para você pro Rio de Janeiro? Aqui tem a imagem do bicheiro, aqui tem a imagem representada pelo meu amigo Sandro Rocha de um miliciano. Que evidentemente Sandrinho não é miliciano, pelo amor de Deus. Não. Meu amigo, meu irmão. Mas virou o grande miliciano do Brasil, o Rocha, né? Que aliás o nome dele é Rocha e ele é o Rocha no Tropa de Elite. O que você acha mais nocivo pro Rio de Janeiro? Acho mais nocivo é o miliciano. Até porque ali tem o Castor de Andrade comemorando o título da minha mocidade. Se você achasse mais nocivo, eu ia achar um absurdo. Próximo. Acho que... até pelo histórico, né? Você vê como o bicheiro, ele é péssimo, acho que ele alimentou muita coisa, mas ele não avançou em algumas coisas como o miliciano está avançando. Né? Ele manteve uma certa... Isso. É porque tinha os caras que eram os donos, que eram os grandes, né? Que tomavam. Tráfico ou milícia, o que é pior pro Rio de Janeiro? Milícia. Milícia é pior que tráfico? É por conta da organização. Entendi. A milícia é muito organizada. A milícia é crime organizado, o tráfico é crime no Rio, tá? Desorganizado, até porque tem várias facções. Tá. O que é um problema, porque isso faz a guerra de facção acabar matando gente e tudo mais, mas por outro eles não conseguem ocupar espaço tanto na política quanto na economia real como a milícia está ocupando. Entendi. Então eu acho que assim, pensando no futuro do Rio, o tráfico é aquela coisa, tá ali, tá ocupando território, é uma droga para quem mora lá, é muito ruim, é péssimo, alimenta violência e tudo mais. Mas eles não cresceram tanto e tão rápido como a milícia está fazendo hoje. É perigoso, tá? A milícia, inclusive se a gente deixar, ela vai ocupar até o espaço do tráfico. E mais outros territórios que não. Muito provavelmente. É um passo fácil de ser dado. A partir do momento que você tem o controle, é um passo fácil de ser dado. Que loucura. Próximo. Moro ou Bolsonaro? Se fosse sair, você ia no Moro? Moro. Ia? Acho que ele errou muito. Principalmente na saída dele. Né? Agora ele errou mais ainda quando ele foi pro Podemos e no último minuto ele caiu fora. E tá se embananando desde que ele deixou de ser juiz, né? Acho que ele se perdeu muito nisso. Mas assim, eu reconheço muito o trabalho dele na Lava Jato. Inclusive assim, Bolsonaro não existiria se não fosse Moro. Né? Provavelmente. E se não fosse o Lula. Tá? Aliás, nós temos um cenário hoje que eu acho muito engraçado de falar assim, mas o Lula preso ou o Bolsonaro fora da eleição. Eu falo, querido, não tem ninguém mais feliz do que o Lula e o Bolsonaro com os dois estarem claro. Um sustenta o outro. A minha tese é que a única esperança mais factível, né, sem nada acontecer, de um dos dois não serem eleitos, é o Lula desistindo. Sim. Aí eu acho que tem a chance da terceira via entrar. Você acha que o Lula desistiria? Uhum. Eu acho, não estou dizendo que ele vai desistir. Mas assim, se eu tivesse que apostar R$1 para ganhar 100 milhões, seria essa a minha aposta, que ele desiste. Porque quando ele perceber que o Bolsonaro passou ele na pesquisa, por exemplo. Ou seja, isso já aconteceu esse final de semana, né? A última pesquisa houve já um empate, né? Ainda o Lula está na frente em alguns lugares ainda. Mas que saiu esse final de semana que mostrava que tinha um empate técnico, alguma pesquisa, alguma coisa assim? Que eu acho que é o primeiro sinal de que... Eita! Pesquisa de tendência, né? Botou que havia um empate e tal. Você acha que o Lula pode... E se o Bolsonaro chegar perto da eleição e perceber que ele vai perder para o Lula, você acha que ele sai? Acho que pode ser também, mas eu vejo esse cenário menos provável hoje. Né? Mas eu acho que também tem grande chance. Acho que nenhum dos dois quer perder a eleição. O Lula não tem ninguém para indicar do PT com um nome forte hoje, né? Nem o Bolsonaro, né? Nem o Bolsonaro. E aí você banana a eleição inteira. Mas às vezes você sacrifica a eleição para vir com mais força na próxima. Tem muito isso. Próximo. Não o Lula, né? Mas outro nome. Sim, né? sim. Você é a favor do passaporte da vacina? Não. Não? Próximo. Acho que... Bom. Não, pode falar. Não, assim, acho que não faz sentido hoje você tá cobrando isso, né? Ainda mais, quer dizer, acabou, né, aqui no Rio, né? Mas eu sou contra. Nunca teve, né? Vamos falar a real. Tem um lado dessa questão da pandemia que a gente tem aí 50% da população que vive em lugares que são comandados pelo poder paralelo, tráfico ou milícia. Aí você vai falar para a população que não tem que ter passaporte aonde?
É. É só na Zona Sul do Rio? É no Village Mall. É só no Village Mall? É no Village Mall. Exatamente. O passaporte só existiu no Village. Sei. Eu entreguei meu passaporte apenas no Village Mall para entrar no cinema. Nenhum outro lugar. Eu entreguei também lá em Botafogo para entrar no cinema. É bom, talvez os cinemas. O Outback também, pediu. Agora, lugar privado querer cobrar, não tem problema. Ok. Como também não querer. Como não querer, O que eu sou contra é a imposição governamental para isso. Imagina o caso da vacina, a obrigatoriedade da vacina. Você Não, é a isso favor? é contra. Isso aí já me manifestei publicamente. Totalmente contra. Sou totalmente favorável à vacina. Eu também. Totalmente. Me vacinei. Acho que todo mundo tem que se vacinar e tal. Mas obrigatoriedade? Agora, obrigatoriedade não, jamais. De nada. De nada. Só de cumprir a lei no sentido de não roubar, não matar, não roubar a propriedade privada, né, e tal. Não roubar respirador. Superfaturar respirador na pandemia. Isso aí ajuda bem, seus filhos da puta. O cara tem que ser muito escroto pra fazer isso, né? Puta que pariu, né? Cara, ainda mais na pandemia, a pessoa não tá respirando, ela tá morrendo ali. Não, mas vamos pegar um dinheiro. Caralho, meu irmão. Ô, Rica, você ser corrupto já é absurdo, como a gente falou. Você ser corrupto no meio de uma pandemia. Caraca, irmão. É escrúpulo zero. Você não vai nem pro né? purgatório, né? Você vai direto pro inferno. Eu juro, às vezes eu acho que eu sou muito iludido com essas coisas. Cadê eu olhar e falar, não, isso aqui o cara não faria. Isso aqui é muito over, né? Isso é tipo pedofilia. Porra, você vai num nível que não, aqui não é possível. Agora, a gente apresentou um projeto para aumentar a pena em caso de corrupção durante a pandemia, porque a gente aprovou na Câmara, no Congresso, um projeto que simplificava as compras públicas durante a pandemia, para ter agilidade para comprar remédio, comprar vacina, comprar respirador e tudo mais. E aí a gente queria que, tá bom, vamos simplificar, mas se o cara fizer besteira, a pena é maior. Não foi aprovado até hoje. Ah, não foi aprovado? Interessante, né? Entendeu? É um puta sacanagem. Esse país é foda. Vamos lá, vai, próximo. Se você tivesse que votar no PSOL ou no PT? Caramba, hein? Essa aqui é uma dificuldade terrível, essa pergunta aqui. Olha só, eu acho o pessoal mais radical nos seus princípios e valores, né? Desalinhados com meus princípios e valores. O PT é um pouco mais flexível em algumas coisas. Porém, o pessoal é um pouco mais limpinho do ponto de vista da corrupção. A gente vota junto com o pessoal às vezes quando é sobre transparência, essas coisas. E como para mim isso é muito mais caro, muito mais relevante, eu preferia ter um cara do PSOL que eu discorde totalmente, mas que seja honesto, do que um Lula, por exemplo, fazendo algum cargo público. Então eu vou escolher o pessoal pela questão da honestidade, que eu acho que é mais relevante às vezes do que ideologia política. Faz sentido. Próximo. Rio de Janeiro ou Paris? Sem dúvida Rio de Janeiro. Ah, bom. Pô, daí não tem nem Já dúvida. tava puto aqui. Próximo. Tá. Apesar dos problemas que a gente tem, né? Não, puta. Eu escrevi um texto esse dia, eu fiz 10 anos no Rio de Janeiro, eu fiz um texto falando sobre isso. Eu li o seu dos 365 dias. Então, agora eu atualizei essa semana com 10 anos. Eu peguei aquele texto e atualizei e falei, bom, gente, agora eu vou escrever sobre os 10 anos que eu passei aqui. Passa rápido. E aí, hein? puta, eu lembro como se fosse ontem dos 365. É que esse texto roda com a assinatura de tanta gente que eu... Não, mas eu li o original. Você leu o original. E aí agora eu escrevi dos 10 anos e eu encerro falando isso. Eu falo assim, cara, de todas essas merdas que eu falei aqui do Rio, se essa cidade aqui tivesse segurança, com todos os outros problemas continuando, sim, mas ninguém ia para outro lugar no mundo nas férias. E se a gente tivesse segurança, os outros problemas iam começar a ser resolvidos. Exatamente. Não, se o Rio de Janeiro parar de bater palma para bandido, achar maneiro, conviver, e o cara... Se tivesse uma polícia porra, aqui não tem conversa, agora acabou. Puta que pariu, irmão. Isso aqui ia ser... Esquece. Tem nada mais bonito que isso aqui. Tem que diminuir o fluxo de pessoas que queiram... Tudo na vida, né, na empresa, na família, na educação do filho, você tem duas formas de você convencer alguém a fazer alguma coisa. Né? Uma coisa é a punição. A outra coisa é o estímulo, o incentivo. Ou seja, o que você está dando para aquela pessoa fazer algo que você quer. Uma empresa é isso. A punição é o quê? O cara vai ser mandado embora, o cara não vai ter aumento. Né? O estímulo é o quê? Incentivo. É você dar uma promoção para o cara, você dar um bônus no final do ano, dar um brinde, uma viagem e tudo mais. Isso vale para tudo. Então, não é só a punição, é por isso que eu estou falando. O crime, ele não é só você ir atrás do criminoso, tem que ter isso, tá? Tem que ter polícia forte, tem que ter tudo isso. Mas você também tem que ter o estímulo para o cara não querer ir para o crime. Sim, sim. Como é que você faz isso? Encarece o sistema para ele. Né? Tanto indo atrás do dinheiro, né? Fazendo com que o cara não seja tão fácil entrar com mercadoria, tanto droga quanto arma no Rio de Janeiro. Quando você começa a fazer isso, começa a falar, pô, peraí, tá muito caro ser bandido. Exatamente. E se eu for
O jovem, então, que está começando, se ele falar, pô, peraí, eu tenho aqui uma formação legal, que eu posso ir trabalhar sem levar tiro, sem morrer com 20 e poucos anos, para que eu vou virar bandido? Não, e hoje a quantidade de bandidos que você vê andando de iate em Angra, você fala assim, porra, é maneiro ser bandido, porque, caralho, isso é para pouco. palhaçada. Isso é para pouco. Esse é o bandido que ganha dinheiro com lavagem de dinheiro, lavagem não, né? Através da lavagem de dinheiro. E é isso que a gente vai atrás, desse bandido aí. Porque, puta que... Quando ele começa a fazer isso, ele começa a ter menos interesse. Eu falo nesse texto, inclusive, eu falo que no Rio de Janeiro tem uma coisa bizarra, que não acontece em lugar nenhum do Brasil que eu conheça. Você senta num restaurante com a sua família e na mesa ao lado você fala assim, aquele fulano é um miliciano, aquele fulano ali é um... Caralho, o cara tá no mesmo restaurante que eu, livremente. Aí já é escravo. Porra, é um chute na tua cara, entendeu? Mas aqui é normal isso. Não. Louco. Tem mais aí? E essa aí é difícil, hein? Witzel ou Pezão? Dá pra botar a cara ali. Olha, eu vou falar o seguinte, eu acho que o Witzel tinha uma coisa que dá pra salvar no Witzel. Ele até começou bem com alguns secretários bons, fazendo algumas coisas. Eu acho que ele foi meio que... O problema maior dele é que ele era muito megalomaníaco. Pelo jeito? Ele queria ser presidente da República e se enrolou. Sim, mas queria uma semana. Em uma semana. Caralho. Mas eu acho que eu prefiro um maluco que nem ele do que um cara que estava no esquema já há muito tempo. Né? Então, não sei. Mas tem gente que gosta do Pezão que eu conheço, que fala bem dele. Eu não conheci tão de perto e tudo mais, é difícil. É difícil falar. Bota o último quadrinho aí pra ver. Paulo, agora o negócio é o seguinte, eu vou botar uma pessoa na tela e você dá uma nota de 0 a 10 pra ela. Tá bom. Vamos ver se... Marcelo Adnet. Como comediante, como tudo, ele tem se metido bastante em política, né? Pois é, que eu já não gosto tanto. Como comediante, eu daria uma nota 9, 8 pra ele, eu gosto muito. Na política, uns 3, 4, na média 7. Na média, tá bom. 7. Próximo, Jair Bolsonaro. 6. 6? Acho que é. Próximo. Ele... E o Boulos? Boulos, 0. 0? Próximo. Castor de Andrade. 0 também. 0? Próximo. Ciro Gomes. 4. 3. 4. 4 ou 3? 4. 4. Próximo. Sabe por que 4? Ele fala muito bem. Muito. Ele é um bom comunicador. Muito. Então, o 4 é por conta disso, que ele é muito bom. Não, ele veio aqui, ele foi super simpático comigo, não tem um A pra falar. Não, dele. ele é simpático. Super educado. Quer dizer, não com quem mas ele não, se xingar ele fica bom. Mas ele queria me convencer de que eu era de esquerda. Eu falei, não sou. Ele falou, não, eu vou te provar. Eu falei, não vai, não. Eu acho que nem ele é de esquerda, ele foi pra essa linha. Porque... Mas ele fala bem pra caralho, ele quase te convence. Se Não, ele quisesse me convencer, ele quisesse falar, Pelé não jogou nada, eu ia chegar um momento que ia falar, será? E falam isso do Cabral, por exemplo, na época que era garotinho, muito bom. fala caramba. Isso assim, o 4 é por isso também, tá? Você é do Rio, mas eu acho que você deve ter lembrado. Nunca ninguém falou melhor que o Maluf. Aquilo era um gênio. Aquilo ali, quando abria a boca, irmão. E entra assim, quando eu, por exemplo, eu acho Bolsonaro, Lula, Ciro, esses caras, assim, você tem o mérito de ser um cara que é bom comunicador, de chegar, né? Exato, Isso que, o Boulos eu já dei 0, mas se for pensar nesse sentido, até ele merecia um 1 ou 2 ali. Porque... Vamos próximo. O Datena. Tem pouco para falar sobre ele, assim, como... Quase veio o candidato aí. Vai vir, né, candidato? Ao Senado, acho que em São Paulo. Senado, que ele vem para presidente. Caraca. Não sei, eu vou dar um 7 para ele por desconhecimento. Porque, assim, eu conheço ele como comunicador. Na TV, ótimo, o que ele faz é ótimo. Mas eu não assisto muito também, então... A Band é mais São Paulo mesmo, né? É bem mais focada lá, né? Próximo. João Dória. Eu vou dar nota 5 para ele. Acho que o governo dele não é tão ruim quanto muita gente fala. Ele errou muito na comunicação, na forma de fazer as coisas. E também na pandemia, o que o Bolsonaro errou para um lado, ele errou para o outro, usou isso de forma sensacionalista também. A overdose do showman incomoda, né? Incomoda. Para aí, cara. Porra, porque assim, o governo dele... É o caso também do Bolsonaro, na minha opinião. Ele tem bons ministros, né? Não é um governo tão ruim em alguns temas, em outros ele é péssimo. Né? O Dória é a mesma coisa. Então, assim, acho que tem lado muito ruim em algumas coisas, outros em outros.
eu acompanho mais de perto o trabalho do Bolsonaro do que do Dória. Então, até também um pouco como o da Atena, é um pouco mais difícil de falar de cara, né? Mas Sim. acho que 5. Próximo. Marcelo Freixo. Vamos lá, vou dar 1 para ele. Mas tu conhece ele? Conheço. Todo mundo fala que ele é gente boa pra caralho. Como... É gente boa, não trata gente boa. Né? Só as ideias que não batem. Pois é, mas como essas ideias para mim são E ele é flamenguista, perigosas, aí também mais um motivo. Não é problema. Não, assim, como ele é muito simpático comigo, tem uma relação muito cordial lá na Câmara. Por conta disso que eu dei até o 1 para ele. As ideias batem zero. Zero. Próximo. Assim, eu confesso que ele é um cara que eu ainda não consegui entender se ele tem boa intenção ou não, né? Porque eu não consigo entender o que ele defende. Eu acho que esse é um problema de parte da esquerda, que eu acho assim, tem uma parte da esquerda que eu vejo no olhar que a pessoa acredita no que está falando. Uhum, muito. E eu acho isso legítimo. Então, assim, discordo e tal, mas tem uns caras que estão há mais tempo, que são inteligentes, que estudam os temas e tudo mais, que eu acho que não acreditam no que defende. Defende por um outro objetivo. Isso me incomoda muito. E ele é um cara que eu acho que defende o que não acredita por questões políticas. E, assim, e outra coisa também que me incomoda muito. O cara vai falar o quê? Eu combato a corrupção, eu combato a milícia, eu combato não sei o quê, e tá lá abraçado com o Lula. Então, aí ele se quebra todo. Entendeu? Eu já falei isso pra ele, tá? Já falei isso pra ele. Eu tenho essa mesma coisa. O Freixo isso, o Freixo aquilo, o Freixo é um cara legal, o Freixo... Tá bom, então vamos supor que ele seja, porque né, eu não conheci pessoalmente, deve ser um cara legal, beleza. Porque combate, tá bom, então o Freixo é um cara limpo. Aí ele sobe no palanque com o Lula condenado, eu falo, não, cara, mas aí você não é um cara, você tá... Aí a política é mais importante do que o princípio. Exatamente. E o pessoal tem isso, né, que me incomoda. Eu falei já pra ele, já falei para o pessoal, vocês perderam a oportunidade de ser uma nova esquerda. Sim, se vocês tivessem peitado o PT. Eles se abraçaram. Peita em algumas pautas, na votação de vez em quando eles votam. Não, mas tem que peitar na corrupção. Pô. Exato. Ali eu concordo inteiramente com você. Eu nunca olhei pro PSOL, pra mim nunca foi. Aí na hora que ele deu aquela crescidinha, na hora que chegou o negócio do PT, eu falei assim, é agora. É agora que... Aí eles foram lá e abraçaram o amigo, aí fica com esse rótulo de ser o cachorrinho do PT, Exato. Mas é um rótulo merecido, foram lá abraçar os caras. E o Gabriel Monteiro, hein? Coitado, assim, eu não sei. Coitado. Não dá pra saber, né, o que é mas, nesse momento. Assim, eu acho bem ruim. Se tudo que estão acusando ele, que tá bem. Tem muita coisa que não dá pra discutir muito, que tá no vídeo, né? Tá lá bem disposto. Não tô entrando no mérito dos interesses por trás, né? Mas, assim, acho que. Porque. Deixa eu ver se você pensa a mesma coisa que eu. A avalanche veio numa hora muito oportuna, né? É isso. E ao mesmo tempo, né? Agora, isso não exclui o fato claro, que tá ali. Né? Então, acho que nesse ponto... E eu tenho outro lado também que eu acho muito ruim no que ele fez. Eu acho que ele tem um lado bom de comunicar bem. Sim. E saber atrair a população para a política, que eu acho que é... E algumas coisas que ele fiscalizou foram ótimas, ele ter denunciado e tal. Mas tem coisa ali que atrapalha, inclusive, o trabalho dos demais vereadores, deputados e tudo mais. O bom trabalho, não estou falando do trabalho de quem não quer. Às vezes eu pego um táxi, um Uber, alguma coisa... Agora não, depois da confusão toda, mas antes, o Gabriel Monteiro é muito bom, né, não sei o que e tal. Só que assim, a forma dele fiscalizar não gera resultado, entendeu? Não gera resultado, a forma que ele fazia. Gera mídia, gera clique no YouTube, like, view e tudo mais, mas não gera resultado prático. Então, isso também é uma forma de você diminuir um pouco a política nesse sentido. Ao invés de você estar valorizando o cara, por exemplo, o Pedro Duarte, que é o vereador do Novo aqui no Rio. Cara, o cara faz uma fiscalização impressionante, mas sem fazer esse estardalhaço que o Gabriel fazia. Só que as pessoas falam, não, o Gabriel é que faz. O que deu de resultado? Nenhum, quase nada. Teve uma, sim, que tem que valorizar, aquela que foi talvez o início do fim dele, que foi aquela gravação que ele fez de denúncia e tal. Do carro velho, né? Do carro, do reboque. Do reboque, né? Ali talvez ele tenha feito alguma coisa. Ele me contou coisas aqui de que quando ele começou a mexer com outros setores, de nego mandar matar, oferecer milhões pra matar ele e tal, não sei. Tanto que ele veio aqui, tinha o quê? 4 seguranças armados com um fuzil, cacete. Eu falei, que porra é essa, Gabriel? A primeira vez que eu te entrevistei, tinha um segurança ali que eu tô falando, agora tem 4 com fuzil. Eu falei, pô, tô até com medo desse cara aqui. Você viu quem veio comigo? Tem até bombeiro aqui, agora fodeu. Próximo. Eu não dei a nota, né? Vou dar nota 2 pra ele, 3. 3. E a Rede Globo? Eita. A qualidade da produção deles é excelente, né? Assim, não tem como negar.
Acho que tem... Eu vou dar 5 pela média, assim. Acho que... Pelo jornalismo e pela produção. Eu acho que a Globo, cara, não dá, eu vou dar 6. Vamos melhorar a nota, eu vou dar 6. Dá 6. Acho que... Acho que eles vão preferir 5, porque 6 é a mesma nota que o Bolsonaro. Eles não querem dar. Tá bom, não, acho que até tô sendo injusto, talvez. Acho que vou dar 7, então. Já que eu dei 6 pro Bolsonaro, eu vou dar 7 para eles. Tá bom. Porque, assim, eu acho que se você olhar o todo, o trabalho deles e tal, cara, é uma coisa de outro mundo. Não, eu morei fora, até comparando com outras televisões lá fora, em termos de produção, de imagem, tudo mais, até profissionalismo, são do caramba. Basta ver agora que o futebol é transmitido por outras, né? A gente olha e fala, eita, saudadinha. Exato. Aí eu vou botar algumas questões. E sinceramente, Rica, tem uma coisa que vale para toda emissora. O Brasil talvez tenha um problema que não é nem da Globo, é do Brasil, de não ter posicionamento claro, né? A gente vai lá para fora e você vê muito claramente, a Fox é uma coisa, né, tal, CNN e tal, você sabe o que é. Aqui não. A Globo já foi favorável à ditadura, hoje briga com o Bolsonaro, já ajudou a eleger o Bolsonaro também. Então, assim, eles mudam com o tempo. Agora, tá errado? Até que ponto? Né? Tem um limite ali do jornalismo? Tem, eu acho que deveria ter. Mas qual é o limite? Qual é a participação deles? O que vocês influenciam? Então, assim, não é porque eu discordo, e eu discordo bastante de alguns elementos, que necessariamente o que eles fazem está errado. Sim. Né? Por isso não, que... é uma escolha. Né? Por exemplo, você pega lá, essa semana tinha uma manchete lá, Brasil atinge 2 dígitos no desemprego e não sei o quê. Mas essa notícia poderia ter sido dada de que o desemprego diminuiu desde 2017. Não, essa prefere ser dada da maneira negativa. Esse é o meu ponto. Você manipula de acordo com suas intenções. Esse meu ponto é esse. Se não é a Globo. Sim, mas o jornalismo não deveria ter intenções. É jornalismo, exato. Em tese, né? E eles fazem o que todos fazem. Exatamente. A diferença é que talvez tenha mais evidência. Por ser a Globo. Por ser a Globo, a gente vê mais e talvez discorde mais em alguns momentos do que outros. Né? Mas eu concordo, eu vejo isso em várias matérias. Assim, você vê a mesma matéria, dois canais diferentes, totalmente diferente. Totalmente diferente. A intenção. Próximo, se tiver, né? Que eu nem sei se tem mais. E o Haddad? Botar ele junto com o Boulos ali, como eu não conheço ele também, de São Paulo. Foi mal prefeito também, né? A bosta, botou ciclovia no meio da rua, cagou tudo. Botar 0. Próximo. Essa aí, essa aí eu sei que você vai querer. Dá pra dar nota negativa? Puta, todo mundo que eu boto aqui, você quer falar isso. Não, olha só, vamos lá. Eu tenho 2 coisas que me incomodam muito com o Lula. É a corrupção, que é notória, e não é questão de opinião, né? Ele foi condenado. O que o STF fez não foi dizer que ele era inocente. Exatamente. Né? São coisas totalmente diferentes. Ele não foi condenado pelo Moro. Ele foi condenado pelo STF. Pelo STJ, pelos desembargadores, por todo mundo. E agora mudou. Então, assim, primeiro é corrupção. Exemplo ruim para o país. Um exemplo de liderança ruim, que eu acho que é o exemplo que o Brasil não merece e não deveria ter. E o segundo ponto, eu me incomodo talvez até mais o que ele deixou de fazer. A gente está discutindo hoje reforma tributária, reforma administrativa, reforma da Previdência, que passou já, marcos setoriais que a gente já aprovou, alguns que não foram aprovados. Tudo isso, ele tinha poder político, ele tinha liderança dentro do Congresso Nacional, para fora também. Ele poderia ter aprovado tudo isso, e principalmente a educação. A educação no Brasil nos últimos 20 anos, ela piorou. Só que ela aumentou o quê? Número de anos do jovem na escola. Por quê? Aprovação automática, um monte de coisa que, claro, não é tudo... Isso gera um dado estatístico positivo, né? Investiu em universidade. Nenhum país do mundo resolveu o seu problema investindo na universidade. Não estou falando que... Acho que as pessoas têm que ter direito de ir para a universidade e tudo mais, quero que tenha mais acesso e tal. Até uma discussão que é engraçada, né, no Brasil. O pessoal que é contra, por exemplo, uma universidade pública poder cobrar mensalidade, é o que quer que tenha mais pobre na universidade. Mas se você talvez cobrasse para quem pode e não cobrasse do mais pobre, talvez você tivesse mais pessoas pobres tendo acesso à universidade. Então, assim, tem toda uma discussão. E eu acho que isso, para mim, é o que mais me incomoda nele. Ele era um cara super poderoso para dentro e para fora do Brasil e que poderia ter aprovado todas as reformas estruturantes e, principalmente, investido em educação básica. Não investiu. O Brasil não avançou em nada em educação básica. Nada. Você concorda que a educação no Brasil, quando a gente fala educação, muitas vezes a gente está falando da quantidade de escolas, desvio e tal? Não. A forma com que a pessoa é educada numa escola. Você concorda com as críticas de que é muito ruim?
Você concorda que a pessoa deveria saber menos sobre a Athena solitária e mais sobre educação financeira? Tudo isso. Porque realmente é difícil, né? A gente sai de lá sabendo 80% a gente não vai usar pra porra nenhuma e o que a gente deveria saber, a gente não sabe. Ô, Rica, você está falando de quem sai com algum conhecimento, que é inútil, mas ainda sai com algum conhecimento. Mas a gente está falando que a maioria das crianças não sabem nem ler e escrever e nem matemática básica. É mais básico do que você está falando. Não é se você vai aprender sobre química orgânica ou sobre matemática financeira. É se você vai aprender. Então, além de discutir a grade curricular... A rede social mostra isso. É verdade, é verdade. Além de discutir a grade curricular, você deveria aprender mais cálculo, geometria, trigonometria e tudo mais, ou você deveria aprender o básico de matemática financeira. A gente está com o problema das crianças aprenderem alguma coisa. Então, é muito ruim a nossa educação. É muito ruim. E o Rio de Janeiro, olha só, Rio de Janeiro. Sabe qual é a posição do Rio no ranking dos estados, no IDEB, que é o Índice da Educação Básica? 20º. São 27 estados, o Rio é o 20º. Mas já não vai cair. Já vai se manter na Série A, pelo menos. Tá bravo. Tá feia a coisa. Tá feio. Próximo. Eduardo Paes. 6. 7. Olha ali. É que depois do Crivella ele ganha até ponto, né? Do Crivella é difícil. Próximo. Tite, você gosta de futebol, Tite? Cara, eu defendi muito ele na seleção quando ele foi escolhido para treinar, mas depois da última Copa, acho que ele tinha que ter saído. E agora, vamos trazer ou não? Hã? Vamos trazer essa... Tá difícil, né? Mas, assim, tá melhorando, mas eu acho ruim. Eu sou a favor de continuidade, mas continuidade quando você faz um trabalho que faz sentido e que deveria ser continuado, que não deu resultado ainda, mas que vai dar resultado. Eu não gostei do trabalho dele na Copa, acho que ele escolheu muito mal na última Copa. Agora, eu sou torcedor, eu vou torcer. Nós queremos o título, né? Exato. Então, assim, se ele tá lá, eu quero que ele ganhe. Eu não vou torcer contra. É igual presidente, prefeito, governador. Claro, porra. Campanha, mandato é mandato. Depois que o cara foi eleito, eu quero que dê certo. Pô, se der errado, é a gente que se fode. Exatamente. Não faz sentido então, isso. assim, eu quero mais aquele queime minha língua Tomara. Que seja o melhor técnico da história. Nossa Senhora. O Brasil ganhe 7-0 de todo mundo. Mas assim, eu não confio tanto. Melhorou, né? Acho que ele começou a botar mais os jovens e tal. Eu gostei disso. Mas, assim, eu gostava mais dele, o técnico do Corinthians, né? Daquela época eu gostava dele. Vou dar nota 7 para ele. As pessoas que eu quero ver mais felizes esse ano é ele, o Neymar, esses caras. Político, foda-se. Próximo. E a Xuxa, hein? Que era uma personagem da nossa... infância. E virou uma figura controversa, política. Pois é. Eu vou dar um 6 para ela também. Acho que ali na média, 6, 7. Pela história. Foi primeira dama do Brasil, pô. Mulher do Ayrton Senna. E do Pelé, né? Ela atingiu o cargo de primeira dama 2 vezes, pô. Não é qualquer um, não. Mas tem gente que olha só para uma ótica, né? E aí volta a dizer, eu acho que ela tem lado bom e lado ruim. Todo mundo. Como todo mundo. Agora, pô, não dá para negar o que ela fez, né? Que ela conseguiu. Tem uma série da Netflix que não é muito boa, não, mas eu assisti, que é sobre uma ex-famosa no Brasil, e que ela fala para uma famosinha de agora, fala, na minha época eu recebia carta. Samantha. Eu assisti também, cara, achei que só eu tinha assistido. É a primeira vez que alguém fala dessa série comigo. Eles estão representando meio que uma figura como a da Xuxa. E eu achei interessante isso, porque é verdade, né? Cara, a Xuxa recebia milhões de cartas, na época que você tinha que ter o trabalho de redigir uma carta, mandar para as pessoas, né, e tal. Hoje você vai lá e dá like na rede social. É muito mais fácil ser famoso hoje do que naquela época. Porra! Né? E ela conquistou um império, né, nesse sentido, que eu acho que tem que valorizar. Que essa mulher igual a Anitta, cara. A Anitta, assim, hoje, né? Acho que, comparando. Eu posso discordar dela politicamente, pode ser o quê, mas, cara, nem sei se eu discordo tanto ou ela que tá fazendo o personagem, né? Porque acho que tem um pouco isso. Né? Não sei. Ela não quis vir aqui porque ela não queria falar de política. Eu falei, pode vir que eu não falo de política se não quiser. Não quero. Né? Mas eu acho que, assim, não valorizar o que ela representa em termos de empresariado, em termos de estratégia. Ela é uma inspiração, de alguma maneira, né? Porque eu não gosto desse... Peraí, ela fez honesto. É verdade. Ela chegou trabalhando, não roubou ninguém. Então, respeita, né? Porque é foda.
Aí, discordar de política, você discorda em casa, na família. Por que você vai... Claro. Né, você gosta do seu primo que é de esquerda Claro, e não pode gostar da Anitta porque ela é de esquerda? Não tem. Né? Não tem... Tem o menor sentido isso. Paulo, eu gostei muito do papo. Que bom. Cara, desejo muito boa sorte para você. Eu espero Obrigado. que o Partido Novo consiga colocar bastante gente. Estou tomando partido, foda-se. Realmente acho que precisa de gente de fora para dentro na política, porque realmente quem está ali já está muito corrompido. Eu sei que vai ter gente do Partido Novo que vai fazer merda, tem gente que vai acertar, mas assim, eu tendo a gostar do que, como na última eleição para presidente, eu deixei claro que eu queria que o Amoedo fosse eleito, não tem por que eu esconder agora que eu tenho uma preferência pelos candidatos que não estão na política e que vêm especialmente do privado, do corporativo, como você, que tem uma noção de gestão que, infelizmente, os populistas da política não têm nenhuma. Então, cara, boa sorte para você, para vocês todos lá, e obrigado pelo papo. Não, obrigadão. Prazer estar aqui, olha, eu que sempre te acompanhei, estar aqui com você é muito legal. E é isso, acho que precisa de gente diferente na política, né? Não os políticos que estão ali sempre, né? Obrigadão, obrigado mesmo. Tô me sentindo velho, Rodrigão. Cara, candidato ao governo do Rio de Janeiro, chega aqui e fala, sempre te acompanhei. Outro dia encontrei na rua que falou, pô, te acompanhei desde os 14 anos. Eu falei, vai tomar no teu cu, hein? Eu falei, minha 14 anos é o caralho que você me acompanha desde os 14 anos. Eu sou o candidato mais novo, pré-candidato. Você tem 39. 39 anos. Então você tá começando a ficar velho, viu? Eu tô fudido. Eu tô com 43. Mentira, a gente é quase da mesma geração, pô. Ah, meu Deus do céu. Só o Mertiolate ardia na sua? Ardia. Ah, então tá bom. Então tá tudo certo. A gente vê os mesmos programas infantis. Mesmos desenhos a gente assistia, né? Não. É a mesma geração, né? Tu viu o Vasco ganhar pra caralho, viu o São Paulo ganhar pra caralho. Agora estamos dois fudidos. Eu fico pensando no meu sobrinho, que tem 12 anos e só viu desgraça no Vasco. Mas agora vai entrar um negócio vai entrar um dinheiro aí, porra. Você vascaíno na minha geração é fácil. Né? Já tô até com medo, porque imagina, eu tô com um dilema em casa lá. Se eu tenho um filho, em tese ele vai ser São Paulino. Porque esse é um direito conquistado do pai. Desculpa, feministas. Isso é um direito do pai. Não mete essa cara não, Larissa. Você pode dar o nome do filho, o que você é, mas o time é do pai, porra. E aí a mãe é Vasco. Aí o Vasco começa a ganhar com milhões lá. E eu lá, tô fudido lá. Como é que eu vou fazer? O moleque morando aqui. A gente vai junto ao jogo do Vasco. Porra nenhuma, eu vou mudar pra Orlando. Eu não vou deixar isso acontecer, não. Você tá maluco? A minha esposa é flamenguista, mas ela já tem esse combinado comigo. Nossos filhos. O time é do pai. Nossos filhos que ainda não nasceram vão ser vascaínos. O time é do pai. Não, isso aí, desculpa, feministas. Essa parte não. Isso aí não. Gente, obrigado pela moral, obrigado, Paulo, pela presença. Estúdio Century, obrigado sempre pela estrutura fantástica aqui. Bacana aqui, né? Para fazer as entrevistas. E voltamos a qualquer momento. Assina, se inscreve no canal de cortes do Cara Tapa e o programa na íntegra está aqui no canal do Rica, tá bom? Valeu, abraço.